Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. Bom dia, boa tarde ou boa noite, galerinha trevosa que nos ouve ou nos assiste pelo YouTube. Como vocês estão? Eu sou a Thaís e tenho 32 anos, moro em Voturrel, interior de São Paulo. E hoje, gente, tá fazendo 30 graus e são quase 9 horas da noite. O nome Voturrel nunca esteve tão de acordo, porque o negócio tá feio aqui. Ai, ai. Bom, de acordo com informações confiáveis da internet, o termo zona de conforto pode ser entendido como uma série de ações, pensamentos e comportamentos que uma pessoa está acostumada a ter e que não causam nenhum tipo de medo, ansiedade ou risco. É uma região onde nenhum indivíduo se sente ameaçado. Na zona de conforto, as pessoas realizam sempre um determinado tipo de comportamento que lhe dá um desempenho constante, porém limitado e com uma sensação de segurança. Já fizemos um episódio no passado sobre o perigo da história única e hoje traremos esse assunto de novo à tona, focando no ato de sair da zona de conforto literário e os benefícios que esse exercício pode trazer para a sua vida enquanto leitor. E, para me ajudar com esse assunto, temos aqui uma convidada super especial, ouvinte do nosso podcast, que tem saído da sua zona de conforto com bastante frequência nos últimos tempos, graças à nossa má influência. Olá, Laís, tudo bem com você? Oi, Thaís, tudo bem? Oi, pessoal, eu sou a Laís, eu tô falando de Sombrio, uma cidadezinha no interior de Santa Catarina. É um grande prazer estar aqui mais uma vez, conversando com vocês, trocando essa ideia, principalmente para falar sobre esse tema, né? Falar sem frescura sobre esse tema. Sim. Que tem sido bem presente nas minhas leituras deste ano. Esse ano foi muito surpreendente, muitas leituras fugindo da minha zona de conforto, profundamente má influenciada pelo Lit Sem Frescura, com certeza. Então, vai ser muito legal a gente falar sobre isso. Tem muita coisa para trocar de ideias com vocês. Oba! Então, antes da gente começar, eu quero deixar um lembrete para você acompanhar o perfil desse podcast no Instagram, pelo @Lit Sem Frescura e também no nosso canal do YouTube. É só pesquisar por Literatura Sem Frescura e se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar nossas lives, que acontecem toda terça-feira às 8h30 da noite. Vamos, então, começar e adentrar aí nesse tema, e como a Laís disse, realmente é um tema que eu também particularmente gosto muito. Quando eu convidei a Laís para participar, a Laís falou, qual vai ser o tema? Eu falei, então, pensa aí alguma coisa. A gente na correria, né, gente? É difícil achar pauta. E a Laís trouxe esse tema, eu achei excelente. A gente já falou aqui há um tempo atrás sobre o perigo da história única, que é essa questão de você só ler um tipo de livro o tempo todo e você não abrir os seus horizontes para enxergar outros tipos de história. Mas essa questão de sair da zona de conforto é um assunto que eu também gosto bastante, porque eu fiz muito isso, eu fiz muito esse exercício. E é muito legal ver a Laís. Gente, a Laís está lá no nosso grupo do podcast. E é muito legal ver ela lendo outros temas e falando sobre isso. Eu achei o máximo quando você teve essa ideia, porque realmente é um assunto que a gente já tinha conversado algumas vezes, e é legal trazer esse bate-papo aqui para o podcast para falar com todo mundo também, com os ouvintes. E, quem sabe, incentivar outras pessoas a saírem da zona de conforto também, né? Sim, foi um tema que nós conversamos bastante lá nos nossos grupos, né? Porque, para mim, veio muito das participações das leituras coletivas promovidas ali pelo grupo. Tanto do desafio do início do ano, que o Literatura Sem Frescura propôs, com gêneros literários. Eu sei que é um tema sensível aqui nesse podcast. Que eu vou falhar miseravelmente, porque a gente cria desafio, tá vendo, gente? É para incentivar as outras pessoas. Que fique bem claro isso aqui. Eu não quero assim, né, causar nenhuma intriga, mas eu estou quase completando o desafio. Faltam 2 leituras apenas. Então, tudo começou no início do ano, já para conseguir escolher as minhas leituras ali do desafio, já foi uma fuga total, assim, da zona de conforto, sabe?
porque tinham muitos estilos literários ali que eu nunca tinha lido. E o segundo momento foi a maratona de Halloween, que aí foi o surto total também, né? Porque o que tinha que fugir, fugiu. A maratona de Halloween foi maravilhosa, porque o que teve Foi. de gente... eu vou participar, mas eu não leio esse tipo de livro. Não tá escrito. Aí tava no meio de outubro, tava todo mundo, meu Deus, que livro bom que eu li. Eu li mais um. Eu li não sei o que. Eu, olha, nem lia, gente. O que aconteceu aqui? Nossa, do nada as pessoas, a maior leitora de livro com cara de Halloween. Olha a Luísa. A Luísa apareceu, deu as caras. Oi, Luísa. Oi, Luísa. Boa noite. Boa noite, Luísa. A Luísa, gente, para quem não sabe, ela tá com uma vida muito difícil viajando, né? Por isso que ela não tá aqui hoje, por isso que ela veio me fazer companhia. Tá viajando, vai assistir um show aí internacional e a gente tá aqui morrendo de... Não tá não. Vai tudo bem aí com a sua viagem, muito aproveita bastante, Luísa. Enquanto isso, eu e Laís tocamos daqui, porque a gente gosta de conversar também, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Boa viagem, viu, Luísa? Boa viagem, aproveita, vou representar aqui, fica tranquilo. Assistindo a gente aí da sua viagem. Desculpa, te cortei. E o que eu ia comentar ainda, além dos gêneros literários, foi também uma forma diferente de sair da zona de conforto, que é quebrar paradigmas, né? Quando eu vi o desafio, principalmente do Halloween, lá do É Você Satanás, adorei, né? O nome já é maravilhoso. Eu não consigo ver esse nome sem lembrar da Bruxa do 71 falando. A gente lê com a voz dela, né? Sim. Lê com a voz dela, com certeza. Mas, para além dos gêneros, também foi interessante me desafiar a ler aquela quantidade de livros, assim. Porque também é sair da zona de conforto, a gente se propor alguns desafios diferentes, né? Então, a princípio, eu simplesmente não é para mim. Imagina, eu não vou conseguir ler todos esses livros, desses gêneros novos. Eram coisas demais novas ao mesmo tempo. E incentivada por vocês, vivendo a animação de todo mundo. Meu Deus, eu acho que eu vou também, vou junto, é nessa que eu vou. E fui, e assim, foi muito interessante, tanto ler os livros, descobrir os gêneros novos, e depois de conseguir se desafiar e conseguir completar a missão, é uma satisfação, uma sensação muito agradável. Não é? Muito bom. Sim. Quantos livros você leu, Laís, em outubro? Eu li os 3, li 3, que foi a meta mínima, os 3 da maratona, mais a LC, mais o da leitura. Vendo? 4 livros no mês, gente. Arrasou demais. Mas é isso mesmo, né? Você tem um incentivo, é outro rolê, né? É outro rolê. Todo outubro eu me surpreendi, porque além dos da maratona, eu continuei lendo os meus outros ali que estavam em andamento. Então foi um mês, assim, absurdo de quantidade de livros. Eu imaginei que eu nem conseguiria ler os da maratona. Tá vendo? Olha que legal. Não, arrasou demais. E é isso mesmo, né? Eu acho que é gostoso também. É lógico que não por obrigação também, porque a partir do momento em que vira obrigação, porque eu tenho que ler, e aí você se obriga, fica uma coisa ruim, chata, aí não é legal. Mas esse incentivo é gostoso, realmente. Assim, você pegar um mês, outro mês do ano. Esse desafio que a gente criou no começo do ano realmente foi para isso. A ideia de desafios literários é para sair da zona de conforto mesmo também. Porque a gente coloca gêneros e tipos de livros, você vai ver, tem ficção científica nacional, tem livro clássico escrito por mulher, que é justamente para ter essa diversidade nas leituras, porque é uma coisa que eu sempre prezei, Luísa também. Então a ideia foi justamente essa. A gente não leu? A gente não leu. Eu vou tocar, minha pilha tá aqui, vai seguir aqui? Vai! Mas pelo menos, tá vendo? A gente incentivou, tem pessoas terminando o desafio e ajudou, cumpriu o papel dele, né? Sem dúvida, cumpriu o papel dele. Eu acho que zona de conforto também é um pouco sobre repertório, ou o limite desse repertório. Eu sinto que eu não tenho muitas restrições, assim, sobre gêneros que eu não gosto. São poucos, assim, que eu já meio que sei que não é minha praia. Mas eu acabo ficando naquele lugar mais confortável, que foi a definição mesmo que a gente teve, né? E às vezes por falta de repertório, de um incentivo de explorar algo diferente. Não necessariamente porque não gosta. Porque às vezes nem chega na gente também. Porque como a gente está acostumado com aquela nossa bolha, a gente está acostumado com aquele tipo de livro, isso aconteceu muito comigo, porque eu venho de uma faculdade de letras.
Então, eu tinha aquele nicho de leituras. Era aquilo ali, as minhas leituras, enfim, clássico, os contemporâneos mais cabeção, e é só aquilo ali. E eu não tinha noção da gama de possibilidades, tirando o que fica muito hypado e realmente fura qualquer bolha. Jogos Vorazes, Culpa das Estrelas. Vixe, isso fez. Os Dan Brown da vida, que foram coisas que eu li porque chegou até mim. Mas tirando isso, se a gente não vai atrás, se a gente não pesquisa, a gente não fica sabendo de certas coisas, porque tá fora da nossa bolha. Foi uma das grandes questões que a internet mudou muito, pelo menos não sei se isso foi com você, mas na minha vida muito, a partir do momento que eu descobri que tinham pessoas falando de livros na internet. Muito. E aí você começa a pegar indicações, e você começa a ver coisas diferentes. Mas a gente vai falar mais sobre isso, porque eu tenho toda a minha história também para te contar. Mas antes de tudo, eu queria saber qual que é a sua zona de conforto literário, Laís. Olha, a minha zona de conforto é a seguinte. Eu tenho um histórico de muitos anos de ressaca literária. Uma ressaca literária de anos. Culpa da academia, da universidade, né? A universidade é um lugar para você não ler, assim. Não importa, porque ela te sobrecarrega, é uma rotina insana. Então, assim, eu sempre fui uma leitorinha. Adorava ler. O meu lugar preferido da escola sempre foi a biblioteca. Então, meu ensino fundamental, ali a minha juventude toda, ensino médio, muito leitora. Fui para a universidade, né? Universidade / trabalhar enquanto estuda. Ficou meio que impossibilitado e eu fiquei um estirão, assim, um tempo sem conseguir ler literatura. Claro que a gente lia artigo, livros técnicos, né, teoria, lia para estudar, E isso foi para mim na faculdade e depois, praticamente na sequência, o meu mestrado também foi assim. Daí, nossa, mais ainda, né, livros teóricos, estudando livro técnico, pesquisa científica, toda aquela bagagem que a gente já sabe que vem com a universidade. Então, quando eu consegui, assim, sair daquela estafa de ter o desejo de voltar a ler, porque terminei todo esse momento de ler livros, assim, muito técnicos, acadêmicos e tal, fiquei um tempão sem querer ler nada, não queria saber de ler nada. Sei bem. Totalmente estafada. E quando chegou o momento de eu voltar a ler, me deu aquele desespero, aquela ansiedade de, meu Deus, todos os clássicos maravilhosos do mundo que eu preciso dar conta de ler e eu não sei, eu não li, ai meu Deus. Então foi sabe, uma ansiedade, um desespero para ler os clássicos. Então a minha zona de conforto passou a ser os clássicos e os cabeçudos. Nessa ansiedade, sabe? Sim. Puxa, conhecer Jane Austen, eu tenho que conhecer David Copperfield, as Irmãs Brontë, Victor Hugo, eu preciso ler alguma coisa dele. Essa ansiedade de pelo menos ter uma passagem pela literatura considerada clássica, aqueles livros indispensáveis e tal. E eu fiquei nisso, estou nisso, uma preferência, eu gosto bastante, realmente me divirto lendo os tais dos clássicos e dos contemporâneos cabeçudos, né? Eu gosto, é o meu lugar confortável, é onde eu, assim, me perco e gosto muito de ler. Posso dizer que essa é a minha zona de conforto. Já foi a minha. Você tá falando aí, é que, na verdade, a minha grande ressaca foi ao contrário da sua, porque eu fui obrigada a ler todos os clássicos, é ótimo, hein, Thaís? Puta que pariu, a dicção indo embora. Eu fui obrigada a ler muito clássico. Durante minhas leituras acadêmicas eram os clássicos. E aí chegava as minhas séries, o que eu fazia? Eu ia ler mais clássico que não estava na minha grade, porque eu era dessas. Eu li Don Quixote a primeira vez nas férias da faculdade. Louca. Louca. Porque lógico que minha professora de espanhol não ia me pedir para ler Don Quixote como leitura obrigatória, porque era muito grande. Sim. Mas eu quis ler, eu li por conta própria. Eu li Frankenstein numas férias da faculdade. Então, além de eu ler muito durante leituras obrigatórias, era assim, às vezes por bimestre eu tinha 3, 4 livros obrigatórios clássicos para ler. E aí, como você vai estudando literatura, você vai, né? Você começa lá dos mais classicão e vai até chegar nos contemporâneos. Aí eu li Saramago, eu li coisa legal também, tá tudo bem. Sim. Muita coisa boa.
Só que aí eu fui fazer TCC, aí você entra só na parte chata. Quando eu terminei a faculdade, eu não queria ver livro na minha frente de jeito nenhum, principalmente porque eu tinha lido muito e muito clássico. Quando eu fui voltar, eu não conhecia outro tipo de livro. Foi essa a grande questão. Aí, por isso, eu sempre deverei muitas coisas ao meu pornozinho de fada. A corte, a fantasia, porque o que acontece? Quando eu descobri que tinha gente falando, me deu essa ânsia de voltar a ler. E a Luísa está falando que a sua zona de conforto é a mesma da dela. Sim. Quando me deu essa vontade de voltar a ler, que eu comecei a pesquisar, eu vi que tinha gente falando de coisa na internet, eu vi gente falando de fantasia, de umas coisas mais jovem, assim. Eu falei, eu acho que é isso aqui que eu quero ler, pra, tipo, sair do meu lugar de costume, assim. E voltei a ler por causa de uma fantasia, porque eu comecei a ler Corte de Espinhos e Rosas. Eu fiquei louca, porque eu nunca tinha lido fantasia. Li criança, mas li fantasia infantil juvenil, nunca tinha lido fantasia mais adulta. Eu li e falei, gente, isso aqui é muito legal. Eu li a trilogia inteira correndo. Aí, lógico que eu voltei para os clássicos, porque eu tinha um monte de clássico que eu ainda queria ler também. Foi aí que eu conheci Luiz e conheci um monte de gente, porque aí eu achei grupo de leitura coletiva, eu achei o máximo esse negócio de leitura coletiva. Você ter pessoas para dividir, falar de livros. E aí... Sim, é maravilhoso. É maravilhoso. Assim, devo muito a Gabi. Gabi tá no nosso grupo, a gente tem um grupo até hoje, que eu vi um post dela convidando para ler 100 Anos de Solidão. E eu tinha acabado de comprar 100 Anos de Solidão em espanhol, que eu tinha achado uma super promoção. E ia ser o primeiro livro que eu queria ler em espanhol. E eu falei, eu vou ler com essa moça. O que será isso de leitura coletiva? E aí eu entrei pro grupo, pronto. Aí eu conheci um monte de gente que é amigo real oficial até hoje, assim. Que legal. Luiz, inclusive, é uma delas. Mas até então eu não tinha uma zona de conforto literário e eu achava que eram os clássicos até esse momento. Só que aí eu fui fazendo o negócio do exercício de ir saindo da minha zona de conforto. E aí eu fui descobrindo que eu tinha tendências, eu sempre tive tendência a ler muito thriller, eu amava Dan Brown. O meu primeiro clássico foi o Morro dos Ventos Uivantes, que é muito gótico. Então, assim, a minha zona de conforto hoje, tranquilamente, é aquele grupo de gente doida que eu tenho. Que é maravilhoso, que agora eu faço parte já e pronto. Sim! Aquilo ali é minha zona de conforto, as minhas leituras de conforto, que é thriller, terror, true crime, é esse ladinho mais sombrio, assim, da leitura. Porque sempre... Eu leio de tudo. Mas minha zoninha de conforto é ali. É esquisito? Talvez um pouco. Mas podia ser pior. O dia que a gente falou do perigo da história única, a Evelyn contou que a zona de conforto dela são as distopias. Sempre tem alguém mais doido que a gente, né? Sempre. Confesso que adoro também. Gosto muito de uma distopia. Mas tu sabe que você estava mencionando sobre a experiência da faculdade, literatura, né? E tem uma coisa com letras que é meio que um sistema de pirâmide, né? Porque meio que você tem que ler um livro para entender o outro, e ele é referenciado no outro, e daí você precisa ler o outro. E quando você vê, você está lendo 3 livros para poder ler o terceiro livro. Assim, é muito bizarro. É por isso que eu não leio mais tanto. Porque eu tenho o negócio do problema eu não gosto de série muito comprida, porque eu sofro de ansiedade. Então, eu tenho algumas fantasias aqui paradas, porque tem 3 livros, no mínimo. Mas aí tem hora que, por exemplo, eu li uma no mês passado, esse mês eu já terminei outra fantasia, porque é gostoso de ler esse trem. Só que esse que é o grande problema, porque você perde a sua vida, porque você leu a primeira, aí você precisa da segunda, você precisa do terceiro saber o que vai acontecer, você não faz mais nada da vida. Não faz mais nada da vida. A gente tem um povo doido lá no grupo que tá desesperado por causa do Casa de Céu e Sopro lá que saiu agora. Que é da Sarah J. Maas também, a mesma do Cor de Espinhos e Rosas que me trouxe de volta para a leitura. Mas cada livro é um tijolo de 1000 páginas. Sim, eles são Acabou grandes. De sair o terceiro. Esse povo é doido. Todo mundo comprando na pré-venda. A Luísa está falando que a literatura é um grande esquema de pirâmide. Isso tá aí, é verdade. É um fato.
Essa é uma verdade. Porque se você lê os clássicos, você vai querer ler um outro. Se você gostou do autor, você vai querer ler outro do autor, você vai querer ler o outro. Ah, mas se você gosta desse aqui, olha, você gosta de Jane Austen, você vai ler as Irmãs Brontë, que você também vai amar. E você precisa ler todos os livros daquelas meninas. E aí, por aí, a hora que você viu, você nunca mais parou. Exatamente. Esse ano eu entrei num maior esquema de pirâmide que eu nunca tinha entrado antes. Que eu decidi ler Ulisses, sabe o tal lá, o Malfadado do James Joyce? Até tá aqui o Esse aí, bonitão, aqui tá do meu ladinho. é um esquema de pirâmide sem fim. Ele é muito esquema de pirâmide, porque assim, vou ler. Decidi, achei uma leitura coletiva, agora que ele vai. Sempre tive vontade e tal. Aí eu comecei a gente começa a se aproximar do livro, entender mais, né, as dicas de como ler e tudo mais, por ser esse livro desafiador e tudo mais. Inclusive, ele é sair da zona de conforto. Para mim, eu acho que é uma das possibilidades, não enquanto gênero, mas enquanto escrita, enquanto desafio. Acho que esse é um tipo de forma também da gente sair da nossa zona de conforto. E eu fui indo, eu cheguei no momento em que eu tinha que fazer um projeto para ler ele. Eu poderia ler a Odisseia, né? A Odisseia do Homero antes. Aí tinha os Dublinenses, que é um livro do próprio James Joyce. Tinha o Retrato do Artista Jovem e o Hamlet do Shakespeare, que era meio um combo, assim, para ler antes dele. E pra entender, né? Para entender. Até porque nesse outros 2 livros, que é do James Joyce, o Retrato do Artista Quando Jovem e o Dublinenses, eu acho que eu tenho aqui. Ele é bem bom, é muito interessante. É curtinho, né? Ele é mais curto. Ele é pequenininho e ele é um romance de formação, assim, é bem interessante. E as personagens apresentadas nessas 2 obras, elas aparecem depois no Ulisses, como se fosse uma continuação. Então, se você leu os livros, você meio que pega melhor, assim, saca melhor o que está acontecendo naquela cena, né? Porque o Ulisses já é confuso por si só. Se você tiver mais ferramentas, é melhor. Então, assim, com certeza, Luiz, é um esquema de pirâmide e eu adoro. Eu adoro quando um livro vai me puxando por outro e vai me instigando para fazer outro. É muito bom. A Luísa falando que você é mais doida que nós, sem dúvida, porque eu não tenho coragem nenhuma de começar Ulisses. Primeiro, porque se eu tiver que ler Odisseia, a preguiça já me baixou aqui em 2 minutos e eu já estou desistindo. Porque assim, gente, olha, eu sou professora formada. Se algum dia eu for dar aula desses trem, aí eu posso pensar em ler obrigada. Do contrário, não, se for por vontade, eu não vou estar lendo. Não vou. Eu sou o surto em pessoa, tá? Porque olha só, para vocês terem ideia do tamanho do surto que tá, Ulisses. Olha o tanto de anotação, de papel. Não, você tá lendo de verdade, é legal. É legal ler. Eu encontrei, assim, inclusive, encontrei uma aula de pós-graduação que está disponível no YouTube, na UTFPR, do tradutor da obra, do Galeno. É legal quando você encontra essas aulas que te ajudam, né? Ai, eu tô, assim, fascinada. Só que é um projeto pro ano, né? Não tô com pressa, assim, mas eu tô curtindo horrores. Tô curtindo demais. Que bom, que legal. Isso é legal. Gente, tá vendo? Tem doido pra tudo. Tem gente que tem zona de conforto clássico. Vocês estão vendo? Ai, muito bom. Agora, tentando seguir o roteiro aqui. Bom, eu quero saber, Laís, na sua opinião, qual que é a grande importância de sair da zona de conforto, de ler livros novos, assim? Por que você acha que é tão interessante fazer isso? Eu acho que uma das principais questões, assim, importantes é ampliar a perspectiva mesmo. É isso, fugir da história única, né? Como já foi falado muito longamente no outro podcast. Mas é isso. É você ter outra perspectiva, outras narrativas, ser apresentado a outra cultura, a outra forma de contar uma história. Isso eu acho que é muito importante, principalmente em tempos em que a gente fica muito nas nossas bolhas, né? As redes sociais, o algoritmo, a gente é sempre confinado para receber confirmações da minha opinião sobre o mundo, uma confirmação da minha visão sobre o mundo, e como isso é perigoso. É muito perigoso. Eu acho que a literatura tem esse poder, e por isso que a gente tem aí censuras acontecendo ainda, né? Em pleno 2023, acabamos de ter aí
em Santa Catarina, que inclusive no grupo a gente compartilhou, né, a lista de livros sendo censurados. Esse eu acho que é um principal indício de por que ler essas obras, para ter essas outras perspectivas, para ser apresentado para essas outras realidades, outras crenças, outras representações de mundo, outras formas de entender a divindade, a religiosidade, e essa ampliação de perspectiva também faz a gente ter um desenvolvimento cognitivo, sabe? Aprender, estudar, se desafiar a interpretar o mundo de outra forma, eu acho isso indispensável. E pela literatura, é isso que a gente tem, né? Você sabe o que é muito legal de sair da zona de conforto? É uma coisa que a gente não tem. Quando a gente está na zona de conforto, tá confortável, tá gostosinho ali, mas a gente não tem aquela sensação maravilhosa que é de você descobrir uma coisa nova que te agrada. Sim. Isso é muito gostoso. É muito gostoso. E isso só acontece se você se permitir experimentar uma coisa nova. Sabe? E essa surpresa, né? Hoje em dia é tão raro a gente se surpreender com alguma coisa, né? E ainda é possível mesmo na literatura. Isso foi uma grande questão. Pode falar, desculpa. Outra coisa que eu acho muito interessante também é assim... Eu gosto, né? Mas assim, né? Cada um gosta das suas loucuras. Eu gosto quando tem algo que me desafia, sabe? Na linguagem, que me tira, assim, que me desconcentra e que eu passo trabalho para ler. Por exemplo, esse ano eu li o Grande Sertão Veredas, com vocês, inclusive. Na leitura coletiva do livro. Ai, Thaís, hoje não é. Hoje eu tô fazendo só os comentários mais inadequados. Só. Mas tá bom, tá tudo bem. A Laís veio aqui para me esculachar, mas tá tudo bem. Mas assim, juro que foi assim só ao acaso mesmo. Mas ele foi uma experiência assim que saiu totalmente de uma zona de conforto estruturada de linguagem, de forma narrativa, né? É genial. E como é importante assim esse desafio que a gente tem de ter uma variedade de formas de escrever, de uma dificuldade até de conseguir entender. Parece que isso estimula a minha criatividade, sabe? É quase que descobrindo novos mundos. Eu lembro também quando eu li o Laranja Mecânica foi algo parecido também, que o Laranja Mecânica também tem eu acho que a grande questão, sim. Minha grande questão com o Grande Sertão foi porque eu não estava com tempo hábil, porque ele é um tipo de livro que você precisa se dedicar. Exige bastante. E eu não estava no momento que eu conseguia me dedicar a ele, então eu achei melhor abandonar e deixar para outro momento, assim. Porque realmente tem que se dedicar. É um livro exigente, né? Ele não aceita o leitor passivo, né? Tem que estar lendo ativamente. É genial, e eu acho o máximo isso, o quanto o autor consegue ser genial criando esse tipo de coisa. Mas esse foi o meu ano de ler leituras mais singelas, mais tranquilas. Porque o negócio tá feio. Parece que cada ano tá piorando. Ano passado tinha sido terrível e esse ano foi pior ainda, assim. Eu pesquei, ele acabou e eu tive que fazer tudo correndo. E aí eu não consegui me dedicar, mas, por exemplo, eu li alguns clássicos que eu amei esse ano. Eu li Lolita, foi sensacional, assim. Mrs. Dalloway foi sensacional também, eu amei demais. Deu para fazer umas leituras boas também. Acho que foi um ano, assim, resumindo, foi um ano interessante. Mas essa questão desse encantamento foi uma coisa que eu vim trabalhando, porque aí o que acontece? Aí eu voltei a ler e eu achei muito legal essa sensação que eu tive lendo uma fantasia de gente, isso aqui é muito legal e eu gostei disso aqui, que aí eu comecei a querer me desafiar, principalmente nas coisas que eu não lia. Eu não lia terror, vou ler terror, aí eu gostei, aí lascou, né? Agora também sem volta. Tu sabe que esse desafio pessoal eu acho muito legal também. Sim, e assim, eu descobri coisas maravilhosas que eu gostava, assim, eu descobri, aí é o problema, porque eu não achei nenhum gênero que eu não gostava. Aí eu fui ficando cada vez mais eclética, cada vez, eu tenho de tudo, eu tô com uma pilha de livro aqui, ó, dos livros que chegou que eu fiz vídeo ontem, anteontem, tem Anne Rice,
Tem A Vida Futura, que é um contemporâneo mais cabeção que tá concorrendo ao Jabuti. Tem um romancinho, tem um Tolstói. Aí tem uma fantasia. Aí tem um Rinha de Galos, que é um contemporâneo de horror. Aí tem uma fantasia jovem. Aí tem uma ficção científica. Aí tem outro livro cabeção da Teresa Cardenhas, que é para aqueles de destruir. Tem um da Dublinense, que também é mais contemporâneo, mas... Tem um Colin Hoover. Tem um thriller. E tem um fofinho de biblioteca. É muito! É a minha filha que chegou no mês passado. É totalmente assim. Tem para todos os gostos. Para todos os gostos. E o pior é que eu gosto de tudo. E eu acho ótimo, porque o que acontece? Eu nunca tô saturada. Eu nunca tô saturada porque eu vou intercalando. Sim. Eu tô lendo um clássico, mas eu tô lendo um romance Água com Açúcar junto. Aí eu vou ler um thriller que é para dar uma... Porque thriller você fica frenético querendo ler. Se eu tô vendo que eu tô muito lenta nas leituras, eu pego um thriller ou uma fantasia que eu sei que eu vou ler correndo. Que aí vou recuperar o ritmo. E assim eu vou indo. Ficção científica foi outro que eu não lia. E obrigada, Nerd Divino, meu amigo Henrique. Que eu vivia vendo os posts dele, porque ele é muito nerd para ficção científica. E teve um dia que eu falei, me manda uma lista. Do que é para eu ler. Ele me indicou O Fim da Eternidade, eu jamais vou esquecer. Eu já tinha, não foi o primeiro foi o primeiro clássico de ficção científica que eu li. E assim, eu falo desse livro até hoje, porque eu fiquei apaixonada. E aí eu comecei a ler mais ficção científica, eu conheci as ficções científicas contemporâneas, conheci o pessoal do Cyphers, que sempre tá aqui, que eu amo, que, gente, o povo escreve bem demais. O povo é bom demais. Então, assim, eu sou muito grata a mim mesma. Aquelas, obrigada a mim. Obrigada a mim. Tudo por mim. Mas sim, foi muito legal essa questão de eu me desafiar. E eu continuo fazendo isso, gente. Eu tava lendo um dark romance esse mês passado. Porque eu sou louca, porque eu sou dessas. Do nada eu falei, gente, tá todo mundo falando desse cara. Eu vou ler pra eu descobrir do que se trata. E eu achei interessante. Assim, entretenimento sem vergonha. Assim, pra quando você não quer pensar. Mas é legal. Mas e precisa desses pra gente intercalar. Sim. Às vezes tudo que tu precisa é dessas farofas mesmo. Farofona. É um romance de época. Esses tempos atrás eu tava, nossa, eu só li livro cabeça. Tô ruim. Fui ler um Bridgerton. Acabou meu problema. Detox. Total. E isso que é legal também. Agora, você só lê um tipo de gênero. Pra onde você vai fugir? Sim. Entendeu? Nossa, eu nem consigo me imaginar assim também. Agora o meu repertório mudou muito, né? Eu tenho outras possibilidades assim de gêneros que eu descobri que eu gosto demais. Mas mesmo antes, mesmo dentro da minha zona de conforto, eu ainda fazia uma pequena variação. Uma distopia junto com um romance de época, sabe? Fazia alguma variação, porque eu realmente não entendo as pessoas que conseguem ler insistentemente sempre a mesma coisa, o mesmo gênero. Eu fico doida com esse povo que só lê romance. Sim. É o povo que eu mais fico doida. Eu sei que é muito mais fácil você ler só romance. Porque romance é fácil, é gostoso. Só que eu não dou conta de 2 seguidos. Eu também não consigo. Sem falar que os enredos, assim, né? Haja... Tudo igual. Né? Eu estava tentando... Não, é tudo igual. A receitinha de bolo. Não muda. Eu gosto porque eu sei o que eu vou encontrar. É um tipo de zona de conforto também. Eu vou nele já sabendo o que eu vou encontrar. Tu não tem surpresas. É para quando você assim, precisa só acalmar e você não vai ter surpresas. E ver um humorzinho, uma coisinha fofinha, que aí tá tudo bem. Mas se você só lê isso... Exato. Você só lê isso, eu não consigo entender, porque você não adquire repertório, sabe? É lógico que tem, não é desmerecendo. Muitos romances, a maioria dos que eu leio, trazem assuntos necessários, principalmente romances contemporâneos, mais arqueiro da vida, intrínseca. Eles trazem muitas coisas legais, interessantes. Mas é só isso também, assim, pouco. Não é aprofundado, não é aquele tapão na cara que você toma e você não sabe nem de onde veio, sabe?
Aquele livro que mexe, você precisa, assim, ficar olhando para o teto para recuperar, para a alma voltar. Eu gosto. Adoro! Esse já foi mais minha zona de conforto. Na verdade, eu tenho tendências a ler muito drama. 2021, eu lembro que foi assim... 70% das minhas leituras eram classificadas como drama. Nossa. Fácil, porque eu amo um dramalhão. Mas aí, por exemplo, 2022 eu já tava, não dou conta de tanto drama, não. Me põe uns negócios aqui mais farofa, porque senão eu vou travar. Mas também em algum momento foi uma zona de conforto também. Tá, agora a gente tá falando aqui de gêneros. Eu quero que você me conta qual foi o gênero que mais te surpreendeu, que você nunca tinha lido, que você se desafiou, que você leu e que te surpreendeu. Você falou, nossa, eu não achei que fosse gostar tanto disso. Tá. Eu tenho, assim, 3 respostas para essa pergunta. Gosto. 3 respostas. É assim mesmo que a gente faz. Você tá aprendendo direitinho. A gente chega aqui, aí de que um livro vem uma lista de 10. 10. Então, assim, começando pelo começo. O primeiro foi... A Luísa disse que leu O Grande Sertão em 5 meses, mas é um dos... eu demorei também, Luísa. Ai, desculpa, eu tô lendo comentário, né? Mas a Ana Cavaletti disse que escolheu o jogo da amarelinha este ano para me desafiar. Ano passado não consegui, este ano foi. Ai, eu quero ler, legal, inclusive eu quero ganhar, tá na minha lista de presentes de Natal, meus amigos, por favor. Muito obrigada. Eu me dei de presente uma edição belíssima que tá ali, ó. Tá vendo aquela coloridinha? Aquele último laranja. Não, é em espanhol. Aquelas dando carteirada em espanhol. Chique. Que legal. A louca, né? Vou ler um livro desse em espanhol. Eu tô achando que eu vou dar... Eu li 100 anos de solidão em espanhol, porque eu não tenho medo do perigo. Não. Essa aí realmente gosta dos tais dos desafios pessoais. É pra desafiar, então eu vou no nível hard. Muito bom. Esse povo vai ler todos os livros em inglês, eu vou ler os meus em espanhol, cada um com as suas línguas. Cada um com cada um. Mas sim, eu tenho Mas enfim, o que mais me desafiou, né? Vou lá. O primeiro ponto foi por conta do desafio do Lide Sem Frescura, que tinha que ler um livro de um gênero que a categoria era um gênero que você nunca leu. Eu tinha tantas opções de gêneros que eu nunca li. Várias pessoas, né, estavam assim, eu assim, morrendo de inveja. Esse povo já leu assim um pouco de tudo. Eu não, eu tinha uma lista enorme de coisas que eu ainda não li, inclusive ainda tenho. Mas eu escolhi ler fantasia. Lá. Daí aqui tá o Hobbit. Olha, ela leu o Robert. Li o Hobbit. Eu li o Hobbit porque eu quero ler O Senhor dos Anéis. A gente ia ler na LC. Você vai ler em algum momento. A gente só não precisa ser na LC. Eu quero muito ler O Senhor dos Anéis também. Eu vou ler também. Acho que talvez ano que vem eu comece com um, pelo menos. Então eu comecei por aqui, porque eu gosto já bastante dos filmes né, gosto do universo, mas nunca tinha lido. Então foi meu gênero nunca lido eu escolhi fantasia. Mas ela foi na clássica, Fui ali um pezinho no gênero que eu não conheço e um pezinho na minha zona de conforto, né? Mas o Hobbit é incrível. Eu sou um Hobbit, né? Eu já falei. Eu me identifiquei. Porque o Bilbo me representa. Eu só queria estar na minha toca tomando chá do lado da lareira. Sem visitas, por favor. Sim. Sozinha. Eu não quero aventura. Muito bom. Então, eu comecei pela fantasia e, assim, me apaixonei, né? Coisas, assim, livro de fantasia. Depois foi assim, abriu... Sabe quando abre a portinha e só Sim. vai? Foi assim pra mim. Aí eu li o Partenon Místico, que também tem um universo de fantasia. Amei. E acabei de entrar no mundo da Nora Roberts também. Acabei de ler O Despertar, que é outro... eu tô doida pra ler esse. Thaís, né? É um surto, Thaís, é maravilhoso. Eu tô louca pra ler o segundo já, eu não sei o que eu faço. São 3 já, né? Acabou de ser o terceiro. Já tem. Sabe aquele que fica pensando na história e tu quer, sabe? Fantasia faz isso com as pessoas. Faz isso com as pessoas. Então, depois que li o da EDC, lá o Reino das Bruxas. Que também... Reino das Bruxas também é incrível, né? Eu também tô desesperada agora. Também. O meu primeiro também, do universo de bruxas ali, também foi meu primeiro.
da vida, da fantasia. E agora eu tô lendo O Lar das Crianças Peculiares? Peculiares, O Lar das Peregrine, Ai, como é que é mesmo o nome? Senhorita Peregrine. Senhorita Peregrine das Crianças Espetaculares? Peculiar. Peculiares. Ai, meu Deus, esqueci o nome. É difícil mesmo. É esse mesmo. Eu nunca li esse, mas eu vi o filme, certo? Não, porque o filme dizem que não é tão fiel. Então, assim, abri as compotas da fantasia e me surpreendeu demais, porque eu adorei, eu amei, Legal. eu quero continuar lendo e já tenho listas e já vou, né, já comecei a ler alguns contemporâneos, né? Nora Roberts arrasando demais. Esse foi um dos que me surpreendeu demais, fantasia. Outro que me surpreendeu também muito positivamente foi a ficção científica. Também pelo desafio, né? No Desafio Lit tinha a categoria de uma ficção científica nacional, especificamente. Isso. Então eu li todos do Fernando. Li o Alma, o Esther, o Sara, o Multiverso da Loucura, entrei naquele universo li. Cara, o Fernando é um gênio. Maravilhoso. Li Fernando todos os livros. Ele escreve muito bem, é muito interessante. Nossa, adorei. E depois também li o da... É Úrsula? A Mão Esquerda da Escuridão. Úrsula Le Guin. Sim. Isso. Esse livro é muito bom, ele é muito bom. Você não dá nada para ele, você vai lendo, não sei o que esse povo tá fazendo no gelo. Eu vi indicando esse nome que nunca mais sai, gente, andando no gelo para sempre. Eu falo muito que esse é um daqueles livros que ele cresce depois que você termina. Isso. Porque aí você fica aqui, ó, ele não sai da tua cabeça. Aí você começa a ruminar e você fica, gente, mas, tá certo isso, né? Tá certo isso? Porque ele vai ficando melhor. Ele foi assim, eu terminei sem saber o que eu tinha achado. E ele foi crescendo, ele foi ficando melhor na minha cabeça com o passar do tempo, depois que eu tinha terminado de ler. Nossa, para mim foi a mesma coisa. Eu terminei de ler e eu fiquei com a sensação de que, alguma coisa aconteceu aqui, mas eu não sei o que é. Eu não entendi. Foi assim para mim também. E aquilo vai sendo maturado, é como se ele fosse se assentando no teu cérebro e você vai assimilando, ruminando, e a tua cabeça assim... Aí você fica, explode. Meu Deus! E assim, eu tenho uma memória muito ruim para livros. Tem livro que eu li e não lembro de nada. Esse eu lembro ele inteirinho. Eu lembro de toda a história. Ela foi filha da mãe, essa mulher. E dizem que os outros livros dela são até melhores que Sapo. Ai, eu quero ler. Agora eu quero ler tudo dela. Eu também. Tem isso de quando a gente sai da zona de conforto e descobre outros gêneros, que você se apaixona pelo autor e você já quer decorar tudo que ele escreveu. Sim. É sobre isso. A lista infinita. Então, a ficção científica foi um que me surpreendeu demais positivamente. Outro foi a quadrinho, o mangá, porque também era do desafio. Eu nunca tinha lido, exceto na infância, Turma da Mônica, né, e tal. Todo mundo começou por aí. Todo mundo, na porta de entrada. Sim. Mas na vida adulta não tinha lido. E é maravilhoso! Eu quero ter todas as graphic novels do mundo. Eu quero ter a coleção de mangá. E eu acho muito interessante... Eu achei muito interessante que, de todos os gêneros novos de livros que eu fui me permitindo e fui saindo da minha zona de conforto e descobrindo, eles são, de alguma forma, meus gêneros preferidos em séries, em filmes. Então, eu adoro assistir anime, eu assisto muito anime, eu assisto muita animação. Eu sou apaixonada por todo o universo de fantasia, o universo gótico, em séries, em filmes, é o que eu gosto. As séries de fantasia são as minhas preferidas, os filmes são os meus preferidos. E é interessante, né? Por que eu ainda não tinha lido livros desses gêneros se são os meus gêneros preferidos? Sou eu todinha com a questão... Assim, hoje em dia eu não vejo mais tanto filme de terror porque eu fui ficando mais cagona conforme eu fui ficando mais velha. Isso é uma coisa que acontece quando a gente fica mais velha, né? Acontece, porque eu era destemida e via todos os filmes de terror, via todas as coisas e... Só que eu já percebi que eu sou uma pessoa mais visual também. Então, filme me deixa muito mais impressionada do que ler, por exemplo. Então, como eu tinha deixado de ver filmes de terror, porém, sempre foi o que eu mais gostei. Uma das minhas séries preferidas, por exemplo, é Penny Dreadful, que eu fiz a Luísa. Eu adoro essa série. Gente, a gente precisa falar a palavra dessa série. Ela é maravilhosa. Não é perfeita? Não é perfeita.
Tem tudo ali. Tá Drácula ali, Unidos. tá Frankenstein, tá Dorian Gray, tá Dorian todo Gray. mundo. Todo mundo. Todo mundo. Sim, Perfeito. naquele universo vitoriano gótico incrível, perfeito, Sim. maravilhoso. E assim, por que eu não tinha... É a mesma situação. Eu tô aqui, gente, eu gosto disso aqui. É isso aqui que me chama atenção, entendeu? Por que eu não tava lendo? Mas a questão foi essa, eu tinha parado de ver filmes. Então eu sou cagona, eu não vou ler livro de terror. Eu sou cagona, eu não vou ler livro de terror. Aí começou esse negócio de leitura coletiva, por exemplo. O da Mariana Henriquez, eu fui desavisada, ninguém me avisou que é terror. Eu fiquei um tempo num grupo de ler latinos. Então, a gente lia livros latinos. Eu li muita coisa legal por lá, mas também de umas bombas. Mas de umas coisas legais. E as coisas que perdemos no fogo, eu li por lá, mas eu não tinha. Eu fui desavisada. Eu passei cagaço de não querer ir tomar água na cozinha à noite. Passei. Mas eu amei. Porque eu falei, gente, isso aqui é legal. É bom, porque eu sempre falo que livro bom é que te causa algum sentimento forte. Sim. Independente de qual sentimento. Porque aí vai depender do que ele tá querendo causar. Ou é medo, ou é angústia, ou embrulhou o estômago porque é horroroso, ou você fica com muito amorzinho, ou você chora, entendeu? Ou te dá muito medo. Eu concordo totalmente. Você não pode passar imune por uma leitura. Sim, sem graça. Sem graça. Ela tem que te atingir, ela tem que mexer com os teus sentidos de alguma forma. Tanto que eu inclusive, leio livros assim. Eu não gostei do livro, eu tô com ódio do... Eu leio para sentir a raiva, para sentir o ódio. Eu gosto, se eu odeio e desejo mortes lentas e dolorosas para os personagens. Quer dizer que o autor fez muito bem feito o vilão dele, entendeu? Exatamente. Tipo Ken Follett. Ken Follett, eu preciso voltar a ler aquela série dele, porque Os Pilares da Terra me causou muito ódio. Eu lia com ódio no coração. Eu assim, esse homem tem que ter um final horroroso. Pra eu ficar feliz. Tem que ser uma morte lenta e dolorosa, porque ele me deixou com ódio. O que eu acabei de ler agora da Pepper, que é nacional, né? O Deusa de Sangue, que a gente fez até o grupo de leitura coletiva. Eu fiquei com ódio de homem o livro inteiro. Normal. Mas foi muito, porque é um mundo pós-apocalíptico machista dos infernos, que é o que aconteceria. Fácil. Enfim, e o terror foi muito isso. Assim, primeiro ano que eu tinha acabado de criar a realidade literal, porque eu vi que tinha gente falando na internet de livros, eu tive a ideia de, em outubro, porque eu sempre gostei de Halloween, porque a gente fazia festa de Halloween, falei disso nos episódios para trás, na faculdade. Falei, vou fazer o meu mês temático e vou ler livros de terror. Li Poe e Lovecraft. Só. Poe eu já gostava, já sabia, porque o Poe é maravilhoso. Eu adoro o Poe. Inclusive, a série da Netflix tá maravilhosa. Ai, sim! Nossa, incrível! Não, as referências cruzadas que eles fizeram em cada episódio. O Gato Preto, eu quase dei um berro na sala. É o Gato Preto! Eu também! Eu dei pause e fiquei... O meu companheiro estava assistindo comigo e eu... Olha o que vai acontecer aqui, vai acontecer isso. Eu fiz desse jeito, o Rogério olhou pra mim e ficou assim, tá. Ai, inferno! Que não entende as referências da gente. Eu amei. O Coração Delatador também, assim... Não, todas as referências. Aquela série tá maravilhosa. Perfeita. Ela tá perfeita. Não, ela tá sem defeitos. A série é incrível. Não, eu fiquei com vontade de reler todos os contos. Eu também. Que são referenciados para depois voltar a assistir. Eu já amava a Queda da Casa Usher. Eu também. A Queda da Casa Usher é incrível. A casa rachando. Eu acho o máximo. Não, e eu amei que, assim, o nome da série, daí é um conto. E daí cada situação, cada episódio entrelaça com os outros. Dentro do conto ainda... Uns links e umas referências, assim. Eu nunca quis ver as séries desse cara por causa do negócio de eu ser cagona pra assistir. Agora eu fiquei com vontade. Sim. Tem a Maldição da Residência Bly lá. Eu adoro. Eu quis tem ler 2 ou 3 causa maldições, do livro, que eu não gostei do livro.
Ai, eu não li. A Volta do Parafuso é chato. Eu tenho mal desse livro, porque foi uma decepção tão grande, porque eu fui feliz da vida, feliz e saltitante ler mais um clássico de terror, né? Tô Sim, caçando terror até uma hoje. expectativa. Eu Ai, achei. ai, não, é triste. Quando vai com uma expectativa. E era um. Não, Nossa, é prolixo um moço também que escreve. sim. Muito, Assim, ele enrola, não escreve nada. E eu fiquei assim, ué. assim, se você tá lendo, sei lá, Os Miseráveis, Victor Hugo, de modo geral, ok ser prolixo, A você gente pode. sabe já. A gente Você já sabe pode. que é. Agora sim, daí já, né, não dá. Enfim. Mas eu até perdi onde eu tava, gente. Foi longe, né? Zeramos eu nem. Pois é. Não, Você estava mas... comentando como foi a e primeira... aí eu li Lovecraft, e aí o Lovecraft me deu pesadelo, me deu arrepio na espinha. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida, de sentir Eu nunca li arrepiar ele, aqui, eu tenho assim, que ler. Eu falei, isso aqui, eu gostei disso aqui. Tive pesadelo à noite, amei esse favoritado 5 estrelas, foi isso aí. E aí eu virei a chavinha, eu falei, essa série, assim, já respondendo a minha pergunta de qual foi o gênero que mais me surpreendeu, sem dúvida foi o terror. Porque eu não tinha noção de que eu ia ler e gostar tanto. Sim. Eu li Hell House, que é tipo, é uma mansão assombrada que vai um monte de gente para uma mansão assombrada para resolver o negócio de mansão assombrada, e eu achei o máximo. Então, assim, eu descobri que eu gosto muito de ler terror. E o terror, ele é um gênero, assim, ele é incompreendido, porque ele é sempre considerado aquele negócio de um gênero menor, o que eu acho um absurdo, porque é um dos gêneros mais interessantes. Eu que gosto muito de drama também, e que é um dos gêneros mais interessantes em que se consegue mexer muito nas feridas da sociedade, porque o terror te permite mostrar as coisas de uma forma mais escancarada. Sim, é verdade. Tem parecido com o que pode acontecer também com a distopia, né? Sim, distopia também é outro, que ele vai te mostrar o que a sociedade pode fazer. O terror, ele às vezes é mais em pessoas específicas, mas o que o ser humano, até onde o ser humano vai, é exatamente isso. É sobre natureza humana, sobre ética, moral, né? Nossa, o que eu li também para o desafio... Ai, Jesus, como que é? O da borboleta azul? Eu tô com a memória de milhões hoje. O Colecionador, gente, eu amo esse livro. Colecionador? É isso? Tu fica assim se questionando para quem concorda com o psicopata. Porque a menina é chatona. Eu acho esse livro genial por isso, porque ele te faz questionar sua própria sanidade, sua própria psicopatia. Sim. Você fica, será que eu sou uma psicopata? Porque eu tô concordando com ele aqui. E agora? Eu nem tô achando que ele é tão ruim, aquele final, meu Deus do céu, aquele final. Aquele final, eu não esperava realmente. Não, ninguém espera. Não. É genial. Genial. Eu conheço pessoas que não gostaram desse livro, eu fiquei muito puta. Eu falei, leu errado, vai lá, volta. Tá errado. Cara, é muito bom. E ele inspirou gente muito, muito grande, né? Ele inspirou o cara que escreveu o Hannibal, ele inspirou Stephen King, enfim, inspirou um monte de gente. Né? Interessantíssima, assim. E ele é um exemplo disso que você tá falando mesmo, né? De um gênero que abre essa possibilidade da gente questionar mesmo saúde mental, indivíduo-sociedade, essa relação, né, de interação, ética, moral. Eu acho que foi o Roberto. Sim, o Roberto estava aqui semana passada, Roberto Denzer, que escreveu. Escreve terror e escreveu uma distopia agora que vai sair pela Dark Side. Ele tava falando, acho que foi ele que falou. Foi ele ou foi o César? 2 homens que vieram aqui, eu não lembro mais quem falou, mas que o terror, ele tem essa missão de mostrar pra gente o pior cenário. Acho que foi o Roberto mesmo. Mostra sempre pra gente o pior cenário. Cara, eu li um livro de terror ano passado, eu não consegui ler na maratona, mas eu li em novembro, que foi o do Marcos de Brito, Escravo de Capela. Foi um dos piores, assim, é genial. Sim, piores de terror. Difícil. Não é nem terror, não dá medo. A parte que é para dar medo, você tá torcendo para avisar de matar todo mundo. Porque ele retrata a escravidão. E aí aquela questão, é um livro de terror. Então ele tinha a permissão
de mostrar as coisas do jeito que eram, num nível assim, que te embrulha o estômago. Ai, que difícil. Como que é mesmo o nome? Que eu já Escravo quero. de Capela. Escravo de Capela. É genial. É muito bom o livro. É muito bom, é muito bom. Eu enchi o saco dele no... enchi assim. Eu terminei de ler o livro, fui na DM dele e falei, o que foi isso aqui que eu acabei de ler? Parabéns, porque eu não tinha lido nada parecido, assim. Eu já li um monte de livro que retrata a escravidão, já li um monte de livro que é tristíssimo, mas nada parecido com o dele. Exato. Porque é terror. Tem, por isso que eu gosto tanto desse gênero. É por isso. Tem a liberdade, né? A liberdade ali poética Nossa, de fazer o pior cenário. De poder mostrar. Uhum. E aí, tipo, o negócio vira uma assombração e se volta contra, eu tava assim, uhul! Isso aí, mata todo mundo, porque merece. Entendeu? Uhum. Mas o meu, sem dúvida, assim, de longe, foi o terror mesmo, porque foi um gênero que eu não imaginei que eu fosse gostar tanto de ler. Mas ficção científica também é um que, quando eu comecei a ler, agora eu leio direto, também me surpreendeu. Mas é a mesma coisa que você. Eu amo ver coisa, assistir coisa de ficção científica, série de ficção científica, eu sempre gostei. Eu só não lia por quê? De tonta. De tonta. Entendeu? A única coisa que eu sempre soube que eu ia amar se eu começasse a ler mais é romance e água com açúcar. Porque eu sou a pessoa que o dia que eu não tô bem, eu vou assistir uma comédia romântica. Sim, o filme conforto, né? Pra mim, Orgulho e Preconceito, que já... eu já vi em looping 1 milhão de vezes. Meu também. No filme da Barbie, quando tem essa cena, né? Não sei se você chegou a assistir, eu disse, ai, meu Deus, me representou. Sim, total. Eu também. Meu Deus, sou eu! É isso que eu faço da vida. Nossa, mas sim, sabe que dos gêneros assim que surpreendeu, teve um que me surpreendeu assim negativamente, eu posso chamar assim? Pode. Acho que negativamente é muito pesado, não é exatamente. Não rolou. É que ele foi tão. É o True Crime. Eu li esse aqui, li o da Natasha Kampuski, também para maratona de Halloween, para o É Você Satanás. Foi o meu primeiro True Crime. Sim. Ele foi tão difícil de ler, assim, não a linguagem, nem nada. Mas sabe eu digo que esse é um que eu não serial. tenho coragem de ler. Esse é um que eu não tenho coragem de ler, provavelmente. Porque talvez eu tenha começado, então, com drogas pesadas demais. Talvez. Eu não tem coisa que eu não tenho coragem, assim. É porque eu tenho um problema, o mesmo problema que eu tenho com o conto da Aya. A coisa que mais me pega é violência contra a mulher. Ai, sim. Nossa, então, Lolita, assim, eu não dou conta. Eu também pra te ler, então. O Lolita. Qual? Lolita. Lolita, eu li com ódio no coração daquele homem. Só que ele é tão bem escrito o livro que eu li muito rápido. Ai, eu também. Eu fiquei com uma raiva. Ai, que ódio! Você lê com ódio, aí você fica... Gênio dos infernos! Não, ele escreve tão bem aquele atentado que tem momentos que tu entra na cabeça, na forma de pensar daquele desgraçado e tu fica assim, será que foi? Não foi! Ela é uma criança! Sim, ai, que raiva! Eu li na força do ódio. Esse foi, mas eu li fácil. É isso que é o pior. Tem coisa que eu leio na força do ódio e não vai nem na reza brava. Esse foi facinho, assim, ó. Foi uma benção. Inferno. Foi exatamente isso. O True Crime, eu acho que é muita realidade, é muita verdade, sabe? Assim, que eu gosto. Sim. Eu gosto muito de crime, principalmente se tiver psicopata no rolê do True Crime. Por quê? Porque eu acho muito interessante a parte psicológica, de entender como é que funciona a mente desse povo doido. Isso eu acho muito legal. Então, eu gosto muito de True Crime, mas os meus favoritos são os dos psicopatas. O meu favorito da vida é o do Ted Bundy. Eu não li nenhum melhor, porque ele foi escrito pela moça que trabalhou com ele. Nossa! E é muito doido, porque ela era jornalista. Ela foi contratada para escrever o livro antes de saberem quem era o assassino, enquanto estavam só sumindo as vítimas. E ela começou a fazer a pesquisa. No meio do caminho, ela descobriu que era o cara que trabalhou com ela na prevenção ao suicídio. Sério isso? Eu não fazia ideia. Seríssimo. O livro é genial. Primeiro, porque ela escreve muito bem. E aí teve esse viés de eu conhecia ele. Sim, assim, essa perspectiva de que alguém conhecia ele enquanto um ser humano pode ser normal. Qualquer um. Exato. Sim. Ela falando, ela tem uma parte que eu não esqueço que ela fala, eu não consigo,
eu não conseguia conceber que a mesma pessoa que me acompanhava até o carro de madrugada quando eu saía do serviço para me proteger com medo de acontecer alguma coisa comigo, era a pessoa que matava as mulheres que estavam sumindo. Isso é genial. Sim, é genial. Esse já livro é quero ler incrível. esse livro também agora. É incrível. É o meu favorito. Mas eu gostei muito do BTK. Aí tem... Esse tipo de livro eu amo. Agora, esse aí que você leu, eu não sei se eu dou conta. O Ted Bundy tem uma cena específica que ela é muito detalhada, porque ele também matava mulheres. Que me embrulhou o estômago. Assim, de true crime foi o único momento em que me embrulhou o estômago, foi aquela cena, porque é muito pesada, é muito animalesca, assim. Sim. De resto, eu sou de boa, eu leio true crime, vou dormir, não tem pesadelos, tá tudo bem. Aí eu leio Crime e Castigo e tenho pesadelo. Mas é porque daí você vai para o lado ali do psicológico, né? De toda a coisa de um perfil psicopático e tal, né? Eu acho que eu posso gostar disso, porque, mais uma vez, voltando às séries e filmes, a Edna tá falando que tá lendo esse. Qual? O do Ted Bundy ou o que a Laís leu, Edna? Qual, Edna, que você tá lendo? Se for do Ted Bundy, vamos trocar figurinhas, porque é maravilhoso. Não, e eu já quero começar a ler, então, pra gente trocar figurinha também, porque daí, né, eu vou querer Nossa, testar. eu tenho vontade de reler, porque eu amei. Naquela mesma lógica de que a gente gosta de séries, filmes, né, do gênero, eu gosto demais de investigação, Exato! É a mesma coisa no livro. Sim. É o do Ted mesmo. Esse livro é perfeito, não é? Fala a verdade, maravilhoso. Eu amo esse livro. Eu amo esse livro num nível absurdo, assim. Que legal, já quero. E a série, comprei o livro, sim. Tem várias séries. O Ted Bundy foi uma criatura que eu consumi muito. Bom, você sabe que a série da Netflix, eu comecei, mas eu não tava no momento para ela, porque tem isso também, né? A gente tem que estar no momento ali para. É uma série muito completa. Ela é das mais completas, assim, porque mostra ele nos julgamentos, mostra tudo. Assim. É muito complexo. Eu comecei, mas eu parei, eu não lembro em qual episódio, mas eu quero retornar, eu não abandonei. Eu só precisei dar um tempo porque não estava no meu momento psicológico para seguir. Mas agora, gente, eu acho que eu preciso dar mais uma chance. Quase minha zona de conforto 2, porque eu já fiz isso, tá? É uma história antiga aqui que eu conto toda vez. Quando eu terminei Os Miseráveis, uma das melhores leituras da minha vida. Sim, mas eram Os Miseráveis. Aí Ressaca Literária vem com força, né? Não, saudade dos personagens. O que é isso? Eu terminei abraçada com o livro. Sabe? Aquela tijola, eu aqui assim, ai meu Deus, e agora o que eu faço da minha vida? Foi tipo isso. Aí eu tô lá, né? No outro dia, o que eu vou fazer da minha vida? Já sei. Peguei o Anatomia do Mal, que é um dossiê de psicopatas, e pronto, acabou a ressaca. Só isso, um dossiê de psicopata. É assim que eu acabo com as minhas ressacas literárias. É bem estranho, mas acontece sempre. Mas falando em Ted Bundy, Edna, você que gostou dessa série, assiste a série. Eu não sei se está disponível ainda na Amazon Prime. Apaixonada por um serial killer, me apaixonei por um serial killer, uma coisa assim, que é a história do Ted Bundy pelo ponto de vista da menina que era namorada dele. Ele teve namorada, o desgraçado. Poxa, não, e ele era o namorado perfeito. Essa que é a pior parte. Porque ela tinha um filho, ela era mãe solo naquela época, tipo anos 80. E ele sempre foi super receptivo com a criança. Ela viu também. Ela viu também. Coitada. Tá então imersa no universo do Ted também, então. Tá, é das minhas, total. Vamos ser amiga. Ela ainda era apaixonada por ele depois dos crimes todos, porque ela era apaixonada por fazer o quê? Ela continuou apaixonada por ele. Fiquei morrendo. Ela largou, lógico. Ela percebeu. Ela ligou para a polícia e denunciou ele em algum momento. Falou, acho que é meu namorado que tá matando as pessoas. Porque ela começou a perceber as mentiras, né? Só que, imagina. Ele era o cara perfeito. Ai, que pesado, que complicado. Sabe? Super! E ele trabalhava na prevenção ao suicídio, gente. Eu nunca vou superar. Nossa, não. Essa eu acho que é a coisa mais difícil de superar. Ele trabalhava
na prevenção contra o suicídio. Aquele, sabe, igual tem aqui que você liga no 180? Sim, a Ele pessoa era tem um assim nível empático que precisa ter para ajudar a pessoa nessa situação mais frágil. Ou psicopático, né? Gente, essa história realmente é muito surreal, muito surreal. A gente, eu ia acabar em algum momento falando de true crime aqui, né? Tinha que ter. Mas porque é uma das minhas zonas de conforto também, então tá tudo certo, viu, gente? Tá tudo certo. Tá Porque tudo certo. E eu acho, então, que, assim, ouvindo você e a Edna, eu vou dar mais uma chance para os true crimes. Para outro livro. Para outro nicho ali, para coisa do serial killer, porque eu gosto das séries de os filmes, CSIs da vida ali, né? Investigação. Nossa, eu amo. Coisa, o Law and Order. Eu adoro. Aquele Mentes Criminosas, que inclusive temos um crush igual, eu e a Luíse, naquele nerd bem lindo, maravilhoso, aquele bem nerdzinho lá, o doutor. Não lembro o nome mais. Mas, assim, da série Mentes Perigosas. Eu adoro essas séries, assim, e filmes também de... Nossa, incrível. Mas Hunter, eu vi a segunda temporada numa tarde. É muito boa essa série, né? Perfeito. Maravilhosa. Perfeitos. Nunca errou. E aí cancelaram. Eu não vou perdoar o David Fincher nunca mais. Mentira, eu também não. Tá na lista negra. Ele é incrível, mas ele tinha que ter terminado a série. Sim. Muito bom. Agora me fala qual que foi o gênero mais inusitado que você leu para sair da zona de conforto. Tem algum? Tem. Inusitado tem. Tem e é ruim, é triste. Tem que ter. É para passar vergonha mesmo. Essa pergunta tá aqui de propósito. Tá, eu vou revelar agora, sim, mas assim, sem julgamento. Esse é um lugar seguro, é só para nós duas, né? Assim. Sim, só nós duas estamos ouvindo. É que assim, eu tenho problemas com livros de autoajuda. Tenho, assim, problemas no sentido de preconceito, sabe? Então, eu não gosto, acho complicado, acho ruim, acho que presta um desserviço. É muito difícil encontrar um livro de desenvolvimento pessoal que vale a pena, que vá ter de fato alguma coisa. Então, assim, eu tenho 1000 pés atrás, eu sou uma pessoa bem crítica, assim, então para essas coisas eu realmente não gosto. Mas este ano eu li um bem inusitado, porque, né? Sim. Livros de desenvolvimento pessoal, foi o Encontre o Seu Porquê. O nome já dá vergonha alheia, mas é esse o nome do livro. Encontre o Seu Porquê. Ele foi inusitado, ele é bem fraquinho, assim, porque ele é um livro de, né? Não dá para esperar muito. Uma coisa meio óbvia, né? Umas coisas bem óbvias, mas ele me ajudou. Essa é a pior parte. Ele me ajudou, foi útil para o que eu precisava naquele momento, para as coisas que eu precisava resolver, ele me ajudou. E, inclusive, tem outro aqui também que está aqui na minha pilha de livros para ler, também de desenvolvimento pessoal, que é esse aqui, A Coragem de Ser Imperfeito. Eu vejo sempre esse livro, eu não faço ideia do que se trata. Me recomendaram ele para tratar a síndrome de impostora, sabe? Sim. Síndrome de impostora e tal. Então, eu tenho minhas questões quanto a isso, principalmente no que diz respeito à vida acadêmica, né? Mulher e vida acadêmica vem síndrome de impostora, assim, acopladinha. E me indicaram essa leitura, mas ela tá aqui, tá? O meu marcador tá aqui na página, deixa eu ver, na página 9, no prólogo. E ele nunca saiu daqui, porque eu não paro para ler ele. Mas seria um outro também inusitado, que fugiria totalmente da minha zona de conforto, que é o livro de desenvolvimento pessoal, que eu realmente não é meu gênero, eu não gosto. Eu também, eu compartilho da mesma opinião, mas eu sei que existem exceções. Aí a gente nem coloca em desenvolvimento pessoal, a gente cria outra caixinha e coloca lá no meio. Por exemplo, eu leio muitos livros de cunho psicológico, por exemplo. É legal. Eu li um muito bom, publicado pela... A Dark Side chegou a criar um selo novo chamado Somos, que durou pouco tempo. Que eram livros que iam mais para esse lado. Eu li um, por exemplo, sobre TAB, que é uma situação que eu tenho diagnóstico, e é muito interessante. Eu comprei eu não li ainda, mas eu quero muito ler aquele. Talvez você precise falar com alguém. Eu li ele. Você gostou?
Eu gostei muito dele. Ele é um livro bem. Se ele é de autoajuda, ele tá muito disfarçado. Não é. Essa que é a questão. Que, tipo, às vezes você acha que tá tudo na mesma caixinha, mas não tá. Tem umas coisas muito interessantes. Eu gosto desse. Ali eu tô lendo. Agora, aquele autoajuda que só fala o óbvio, eu chego bem perto também. Esse talvez você deva conversar com alguém. Eu amei ler e eu conversei demais com o livro. Foi quase uma autoterapia junto, sabe? A estrutura do livro, ela é uma psicóloga e ao longo do livro ela acompanha, eu não lembro mais se é 3 ou 4, né? Pacientes. Sim, e as suas legal. questões. É muito interessante. Você se Tem um workbook. Eu tô quase comprando o workbook também para fazer, porque aí tem exercícios que ela criou. Como o livro fez muito sucesso, ela criou os exercícios para você ir fazendo. É praticamente uma terapia para você ir fazendo. Muito interessante. Eu fiz a minha autoanálise ali com os post-its. Esse tipo de livro eu adoro. Eu li, por exemplo, a Gaia é aquela, já voltando para os psicopatas, eu li para o desafio o Mentes Perigosas, da Ana Beatriz Barbosa, que ela tá bem famosinha agora nos podcasts da vida, né? Ela até criou um podcast para ela, que ela fala muito, ela é psicóloga, psiquiatra. Acho que, não lembro, um dos dois. E ela tem vários livros, na verdade. Esse Mentes Perigosas fala de psicopatas. Só que ela fala muito do viés psicológico também. Eu achei muito interessante porque eu fugi um pouco do que eu tô acostumada a ler. E ela coloca casos, ela faz análises, mas ela tem vários outros que eu tenho vontade de ler. Tem o Mentes Ansiosas, Mentes Consumidas. Ela tem vários sobre todas as síndromes, mentes. Tem várias mentes aí. Eu li o Psicopata primeiro, mas eu tenho vontade de ler os outros delas porque eu achei interessante também. É interessante. Tá, então eu acho que a gente pode fazer uma subcategoria que não. Autoajuda. Aquele que entra em autoajuda mesmo, deixa pra lá. Isso. Mas eu também. E eu já tenho um problema com não ficção. Não ficção eu leio mais devagar. Eu tenho também. Eu tenho. Eu li este ano, acho até que tá aqui. É maravilhoso, eu super recomendo, mas eu li devagarzinho. Isso que é um livro pequenininho, que é Um Texto Todo Teu, sim, da Virginia Woolf. É muito legal. Nossa, como ele é maravilhoso. É uma leitura muito importante, assim, para pensar o papel da mulher na literatura, né? Os desafios todos que, por exemplo, Jane Austen, as irmãs Brontë tiveram para produzir o que produziram, todos os desafios, né, sociais. Pois é. É incrível a leitura, mas eu li bem devagarinho também, porque é não ficção, né? Exato, essa que é a grande questão, assim, para mim. Porque não ficção eu vai mais devagar. Eu tô lendo esse também. Tanto que eu fui ler o da Ana Beatriz. Legal. Tanto que eu fui ler o da Ana Beatriz, eu comecei a ler no começo do mês, porque eu sabia que eu ia demorar mais tempo para ler, e aí eu li ele durante todo o mês. Eu demorei um mês para ler ele, porque não é um livro que eu leio rápido. Uma fantasia, às vezes eu pego, se eu estiver muito animada, 3, 4 dias eu tô terminando, uma semana no máximo. Entendeu? Eu devorei o da Nora Roberts lá, imagino. Devorei. Até eu fiquei assustada da quantidade do quão rápido eu li. É isso que acontece. Aconteceu isso com o Reino das Bruxas, aconteceu isso com Deusa de Sangue agora comigo, é incrível. Eu, nos meus gêneros inusitados, obviamente, vou pro Hot, que eu li ano passado, que é engraçadíssimo. Foi divertido. Eu achei. Tem uns, assim. É porque assim. Existe muito preconceito, mas eu acho que é besta, porque a gente lê muito livro que não é classificado como hot, tem muito mais hot do que o hot que os livros hot. Começa por aí. E não é porque é hot que não tem história. Eu achei essa parte interessante. Porque eu falei, gente, isso aqui tá igual os romances que eu tô acostumada a ler. Sim. Não tá mudando muito. Hot bom. Tem os bons, é aquela grande questão, tem os bons e tem os meia boca, porque eu li o meia boca esses tempos atrás, eu falei, vou ler um. Aí eu li aquele Namorado Literário. Sim, sei. A Lu falou que eu tava tentando lembrar quem que comentou, foi a Lu, né? Eu achei bem sem vergonha. Porque assim, a história é muito rasa, chega a ser rasa demais, você fica, tá bom. Terminei, mas tá bom. Mas eu li uns bons. E aí, mês passado, a gente precisa falar sobre o Dark Romance que eu inventei de ler por culpa do TikTok. Esse eu nunca li, tá aí um gênero para mim explorar. Vai entrar na minha lista do desafio de gênero que eu nunca li. Foi substituído. Porque
Gente, faz tempo que eu ouço. Isso é muito famoso no TikTok. Esse povo que fala de livro no TikTok, desse tal desse gênero Dark Romance. Aham. Que os tal dos protagonistas fazem coisas fora da lei e que ferem Coisas direitos incultas. humanos. É essa descrição que eu sempre escuto, que ferem os direitos humanos. Se for igual de máfia, que eu li, um dos hot que eu li foi o de máfia, mas o cara era muito mais bonzinho. Ele tinha escrúpulos. Eu nunca vi um negócio desse. O homem era da máfia. Mafioso com ética? Com ética, exatamente. E tudo começa. A história começa por causa de um cachorrinho. É ridículo. Eu tô aqui, gente. Que máfia que é essa? Que máfia mais sem vergonha foi essa que vocês inventaram? Não tá bom isso aqui, não. Não tá verossímil. Então, as pessoas criaram esse gênero aí, esse tal desse Dark, que aí diz que é mais verossímil. Os caras da máfia, os negócios, os rolês, não sei o quê. Que aí os caras é ruim, bravo mesmo, mas aí eles matam as pessoas pra proteger a mocinha e tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Gente, entretenimento, né? Entretenimento, é. É sobre isso. Aí eu ouvi falar dessa história, todo mundo falando desse tal desse livro, que é uma recontagem do Peter Pan. Só que é um dark romance. Eu fiquei, ué? O que esse povo aprontou? E o pior é que tem uma história boa de fundo, tirando as partes desnecessárias, que a gente já sabe quais são as partes desnecessárias. Tem uma história interessante de fundo, que o Peter Pan tá buscando a sombra dele, que roubaram a sombra dele, e ele tá puto com todo mundo, mas todo mundo é maior de idade. Do nada, os garotos perdidos, tudo ficou maior de idade para poder se caber no livro, né? Sim. Do nada, não faz absolutamente nada. E aí ele sequestra, todo ano, todo ano não, sempre que uma Wendy, das descendentes da Wendy, então, completa 18 anos, ele vai lá e sequestra elas. Aí ele vai lá e sequestra a moça. Essa é bem Vai fazendo um harém, assim. Não, ele devolve depois. Ele sequestra para tentar descobrir, porque ele acha que uma delas vai conseguir devolver a sombra para ele. Ah, tá. É sobre isso. Aí ele sequestra. Tem uma fada lá que frita o cérebro da moça para tentar descobrir alguma coisa dentro da cabeça dela. E aí devolve para casa porque ela é loucona. É basicamente isso. Ok, direitos humanos. Não. Ok. Exatamente. Mas eu achei interessante, eu fiquei curiosa para ler o segundo, porque eu quero saber o que vai acontecer. Então, esse foi o gênero mais inusitado, pornô de fada, porque pornô tem de muito fada. sexo. Eu ainda não li nenhum pornô de fada. Eu preciso incluir nas minhas. Pois é, a Cotar tá aí para isso, mas o engraçado é que a gente brinca com a Cotar, mas nem é, né? Porque é fantasia. Então, assim, tem poucas cenas que acontecem essas coisas. Pelo que eu ouvi o povo falando, é só no segundo livro, né? E aí no quarto livro, que aí já foi o livro da Nesta, que aí eu assustei. Eu acho que a escritora percebeu que as pessoas gostaram muito das cenas hot. E aí ela empolgou. Metade do livro era desnecessário. Ela deu uma empolgada, mas a história ainda é boa, apesar de que eu odeio a personagem. Detalhe. Falando em hot, eu lembrei aqui de... Eu leio um livro junto com mais duas amigas. A gente tem o nosso clubinho do livro e desde a pandemia a gente lê juntas os livros. Legal. Começou com essa ideia de isolamento social, o que a gente vai fazer para a gente, né, manter a sanidade mental e conseguir manter o nosso laço. Aí a gente teve essa ideia de escolher um livro, ler o mesmo livro e fazer encontros para conversar sobre o livro. E assim foi. E daí, nessa lógica, para ficar bem democrático, cada uma escolhia uma. A gente faz um rodízio. Então, cada uma escolhe qual vai ser o livro da vez e a outra tem que ler. A única regra é que tem que ser ficção e, né, não pode ser não ficção e não pode ser autoajuda, essas coisas assim. Então, a gente tem meio que uns limitezinhos assim. Tirando isso, vale qualquer coisa. E são 3 serizinhos completamente diferentes um do outro. Porque aí a gente tem esse negócio de sair da zona de conforto o tempo todo. Exatamente. E eu lembro, assim, de ter sido desafiada e amar cada experiência nova, assim. Lendo coisas também que eu não leria, que eu não escolheria ler. E ter gostado. E o Hot foi um deles, assim. A gente leu nesses anos aí de clube. Eu li alguns hot, não foi nenhum dark ainda, mas quem sabe, né? Indicações. Eu também.
Gente, vamos trocar figurinhas. Os bons, sim. Os bons, vamos trocar figurinhas. E foi bem interessante, tem coisa boa. E até os ruins, é ruim de um jeito divertido também. Entretém, é isso que eu tô falando. Entretenimento, a gente precisa. Você lê um negócio desse rapidinho. Porque é uma história que te prende. Você quer saber o que vai acontecer, se é bem escrito. Tem que ser muito mal escrito. Aconteceu com um. Eu abandonei um Hot final do ano passado. Porque eu comecei e tava muito ruim. Aí eu falei, tá, isso aqui não dá. Exagerei. Era um negócio de cowboy. Aquelas capas duvidosas. Nossa, as capas são as melhores. Os cowboys sem camisa. Era terrível. Foi o único, assim. Mas de resto, foi tudo bem. Inclusive o tal do Dark. Eu tenho medo, porque tem uns que é muito absurdo, assim, que eu vejo as pessoas falando esses aí, eu tenho medo. Tem umas coisas estranhas, esquisitas. Mas fora isso, tá vendo? É legal, gente, sair da zona de conforto, sem preconceitos. Eu acho que o legal é isso, é não ter preconceito com leitura também, que é uma grande questão. A gente vive falando disso aqui, deve ter um monte. Toda vez que sai uma polêmica de gente falando que Machado é melhor que Crepúsculo, esse foi um clássico. A gente vem aqui puta pra falar sobre esse assunto, porque eu tenho muito nervoso dessas coisas. Eu tenho nervoso da pessoa que assim, tem um lugar proibido. Aquilo ali eu não posso, eu não vou. Ai, gente. Você lê isso? Nossa. Em uma hierarquia do que é um gênero maior ou melhor, né? Assim, as pessoas ficam limitadas, sem repertório, né? Você tem que ler para, inclusive, descobrir o que você gosta, quando você gosta. Eu tenho muito do quando, sabe? Eu vou descobrir um momento em que eu estou mais para isso e momentos em que eu estou mais para aquilo, assim. Então... Exato. E por isso que é bom você ter um grande repertório de vários gêneros, porque você consegue fazer esse rodízio também. Eu sou uma pessoa que, assim, eu já leio mais de um livro ao mesmo tempo justamente por isso, porque cada dia eu tô com humor. Eu costumo pegar um bem diferente do outro por via das dúvidas. Eu faço a mesma coisa. Porque aí eu sempre tô... hoje eu tô mais para esse. Eu tô lendo agora um de psicopata. Eu tô lendo Violeta, da Allende. E eu tava lendo uma fantasia. Não tem nada com o outro. Bem diferentes, né? Lógico que a fantasia eu parei tudo para terminar. Claro, né? Sempre tem isso. Normal, sempre acontece. Tem aquele que engrena mais. Os que eu tô lendo agora também são, acho que são diferentes. Um deles é o Úrsula, aquele da Maria Firmina de Jesus. Sim. Tô lendo O Lar da Senhorita Peregrine para crianças peculiares, né? Que é uma fantasia, assim, mas bem legal, mais farofinha. E daí tô lendo Ulisses, que é o mais cabeçudo. Cabeção. E tô lendo um livro de... Como é que chama? Um livro de apoio para ler Ulisses, que é o Sim, Eu Digo Sim, uma visita guiada por Ulisses, que é escrita pelo tradutor da edição da Penguin. É bem legal, bem útil, assim. Então, né, um cabeçudo, um nacional clássico, né, e uma fantasia. É bem legal isso. Inclusive, gente, a gente já votou. Se você ainda não é apoiador, você que está nos ouvindo nesse meio desse negócio, se você ainda não é apoiador no nosso Apoia-se, corre lá para apoiar a gente no apoia.se/literatura sem frescura para entrar no nosso grupo, porque ano que vem a gente está com uma lista, né, Laís? Laís está no grupo. A gente está com uma lista maravilhosa de leituras coletivas para o ano que vem. Então, quem é apoiador vai poder participar das leituras coletivas. E a gente tentou ser mais eclético também, porque a lista que eu tinha feito, porque... eu vou fazer. Só tinham clássicos, cabeçudos, e o que aconteceu? A gente foi perdendo adesão, né? Não dá para ler o ano inteiro apenas, né? Livros assim, pesados, clássicos, né? Então a gente já mas esse ano a lista tá maravilhosa, bem surtidinha. Eu adorei. Foi bem legal. Bom, agora vamos para as dicas. Vocês que estão nos ouvindo aí, que estão dentro da zona de conforto, e depois de ouvir tudo que a gente falou aqui de tão legal que é sair da zona de conforto, quer sair da zona de conforto, qual que é a tua dica, Laís, para a pessoa buscar outros gêneros, outros tipos de livros, enfim? Bom, eu só posso falar da minha experiência pessoal, né? O que funcionou para mim, que eu acho que seria uma dica bem legal também para quem tem esse desejo de explorar outros horizontes na literatura. A primeira dica é leitura temática. Eu adorei essa ideia, achei divertido demais. Natal tá chegando.
Natal tá chegando, exatamente. Então, eu acho que, assim, qualquer data, sabe? Faz um mapa do ano. Sim, eu acho. Datas comemorativas e encaixa leituras. Eu acho que leitura temática é muito legal, porque você vai ter que explorar aonde tiver livros daquela temática. Então, Sim. pensa nas possibilidades que isso te dá. Acho muito Outubro tá interessante. aí para que veio justamente para isso, né? Vocês ouviram aí o testemunho da Laís da nossa maratona. Exato. Outras dicas são as LCs. Encontrar LCs, assim, para você fazer esse explorar um novo gênero, explorar um outro tipo de livro em companhia, em conjunto. Nossa, fica muito mais divertido, muito mais rico, é muito mais empolgante. Você vai se animando, você vai acessando outras perspectivas daquela leitura e vai se tornando assim muito maior e muito mais rico. Então, as LCs eu acho que são uma dica incrível também. E se você não achar, cria a sua, faça igual eu, crie várias e obrigue seus amigos a ler com você. Muito bom. Cria é sobre isso. Eu faço assim. É muito bom. Sem falar, tem amigas maravilhosas que te obrigam a ler os livros que ela está lendo. Ah, maravilhosa! Dávila faz parte do meu clube do livro. Tá vendo, Dávila? Foi exatamente isso que eu falei. Crie grupos e obrigue as pessoas a lerem com você. Eu acho que funciona super. Ai, olha, eu acho que é a melhor dica de todas essa, tá? Obrigue suas amigas a lerem e compartilhar a leitura. E se permitir ler o que a outra pessoa escolheu para ti, assim, de coração aberto. Só vai. Vai na fé. Sim, porque é assim que você também consegue descobrir coisas novas. Sabe o que fez muito isso na minha vida? Que eu sinto falta, inclusive, eu estava conversando com a Luísa hoje, a gente tentando fazer promessas que a gente não vai cumprir para 2024, que foi a assinatura da tag. Ah, sim. Porque aí vem livros escolhidos por outras pessoas para você ler. Uma curadoria e assim, eu li histórias tão incríveis. Foi muito difícil que eu não gostei de um só, de todos os que eu li. Eu devo ter lido uns 15, 20. Eu só não gostei de um, e um eu achei meia boquinha, mas ainda foi uma leitura gostosa. Mas teve um que eu não gostei muito, não. Foi um dos primeiros também. Talvez se eu ler de novo, Mas eu li tanta coisa boa. Eu tive cada surpresa tão absurda que é bem isso. Eu não esqueço do Jude, O Obscuro, que foi uma indicação da Fernanda Montenegro. Só isso. Só que eu olhava pra cara do livro e falava, esse livro vai ser muito cabeçudo. Vai ser daqueles livros difíceis de ler. Porque classicão, assim, sabe? Classicão que nem tinha publicação, que é daqueles desconhecido, que tava sem edição. Sim. Sabe que tava esgotado. Não tem ninguém comentando sobre ele para te ajudar. Eu falei, isso aqui não vai... Que livro incrível. É um romance de formação absurdamente incrível, que tem de tudo, e eu não conseguia parar de ler. E era de leitura frenética, aquele clássico que não perde nada para os contemporâneos e te deixar desesperado querendo ler para saber até o final. É esse tipo de livro. Como que é mesmo o nome? Que eu já quero também para mim. Jude, J-U-D, é o nome dele. O Obscuro. O Obscuro. O nome é maravilhoso, é do Thomas... Ai, eu nunca lembro o nome dele. Cadê? É do Thomas Hardy. Thomas Hardy, perdão. É um escritor inglês famosinho, assim. Sim. É clássico. É muito bom esse livro. Muito bom, real oficial, assim. Eu amei a leitura, amei. Nossa, tem umas coisas pesadíssimas. Amo. E é o tipo de livro que só tem acesso assim, né? Porque veio ali. Porque foi uma indicação. Nossa, eu li muita coisa boa, assim. Fica aí uma dica, aquelas que cortei as dicas da Laís na metade. Tem essas opções também. Tem muito clube de assinatura. A gente já fez no passado um episódio, se vocês quiserem procurar, sobre clubes de assinatura. Quais compensam, quais não compensam. Falamos da Intrínsecos, fechou. A gente falou mal. Porque não compensava mesmo, gente. Desculpa. Será, né? A gente tava certa. Desculpa. Mas a tag, eu morro de vontade de voltar a assinar. Eu só parei de assinar justamente porque estavam chegando e eu não estava lendo. Tem um monte aqui para eu ler atrasado.
Mas é uma ideia, tem vários Uma outros ideia. aí que são interessantes, porque aí você sai da tua zona de conforto real oficial. Gente, eu li livro de lugares que eu jamais teria lido, por exemplo, de autores de países que eu jamais Países, conheceria. assim. Exato, isso é Essa muito é uma outra legal. dica que eu acho muito legal. A gente olhar para nossa lista de leituras do ano, assim, assim, com propósito mesmo, propositalmente, de variar. incluir países aleatórios, assim, diferentes. Eu li alguns asiáticos que eu nunca tinha lido, é Sim. outra experiência. E é muito incrível, porque inclusive o teu imaginário, ele tá tão já, assim, fixado, que eu teve um momento em que calma, para que eu tô imaginando as pessoas ocidentais e não orientais. Calma, Leis, volta. Isso aqui se passa em outro lugar. Volta aqui, imagina, você tem que imaginar outra coisa. Então, é muito interessante, inclusive, esse exercício de acessar outra cultura, de ativar a criatividade de um modo diferente. Eu tive uma experiência agora, até foi recentemente, que foi muito divertida. Porque tem pessoas que não imaginam, assim, um filmezinho, uma cena, quando estão lendo, né? Elas apenas leem ali o livro e não têm imaginação. Eu sou a pessoa que imagina a cena se formando na minha eu tenho cabeça. A cara das pessoas na minha cabeça. Totalmente, assim, eu sou muito... tenho essa capacidade imaginativa na hora de ler. E eu li o Gato que Amava Livros. É um livro bem gostosinho de ler. Deve ser uma delícia. É uma delicinha. Assim, todo leitor vai adorar ler ele, sabe? É um livros, sobre leitores, sobre biblioteca. Eu amo esse tipo de livro, gente. É uma delícia de ler ele, muito gostoso. E eu lembro que ele é oriental, né? O autor, agora eu não lembro o nome do autor. E eu lembro que quando eu comecei a ler, eu tive essa sensação, assim, não, calma, essas personagens, elas não são ocidentais, elas são orientais. E daí eu fiz esse esforço e eu comecei a imaginar o livro todo em anime. Eu achei genial! Mesmo, porque é a referência que você tem de coisas orientais. Eu achei muito legal. Eu ficava rindo sozinha do livro, da história em si e da minha cabeça, da minha imaginação. Então, quer sair da tua zona de conforto maior do que você instigar a tua imaginação para uma outra coisa, né? É muito legal. Eu li alguns livros orientais interessantes. Voragem é um que até hoje eu não sei se eu amei ou se eu odiei. Porque ele é muito diferente. Esse eu nunca li. Nem conheço. Veio pela tag. É outro que veio pela tag. A tag é terrível para essas coisas. Eu li o Ele é do Cuide da Mamãe, que é Junichiro Tanizaki. Junichiro Tanizaki. Vamos saber. Eu li a meio Por Favor, Cuide da Mamãe. Que sério. Vai ser pesadíssimo. Nossa, que livro maravilhoso. Olha lá. Sim. Nossa, é um livro surpreendente. Ele é triste, mas ele é encantador. Ele te faz repensar toda a tua relação com a tua mãe. Assim, só leiam. Se puderem, leiam. Por favor, Cuide da Mamãe. É maravilhoso. Legal, bom saber. Mas é isso, eu acho que tem bastante opções. Você estava falando aí, eu acho que pegar dicas com pessoas que gostam de ler é uma coisa muito interessante. Se você quer ler um novo gênero, pega uma pessoa, faz igual eu fiz isso com ficção científica, eu estava falando mais cedo, né? Com um amigo meu que gosta. Me dá uma lista aí de uns 5, inclusive tem alguns que eu não li até hoje, que eu preciso ler, que ele me indicou. Uns 4, 5 livros aí que você acha que são incríveis e que se eu ler eu vou gostar. Preste atenção nas coisas que você gosta de assistir. Isso é fácil. Sim. A Laís falou aqui, eu já falei aqui. Presta atenção. É muito fácil você descobrir um gênero que você vai gostar se você prestar atenção no gênero de coisas que você gosta de consumir num geral, de filmes, séries, porque vai ser muito mais fácil de você gostar também. Se você gosta de filme, série de terror, vai ser muito mais fácil você gostar. Se você gosta de crime, vai ser muito mais fácil você gostar de um livro que fala sobre isso. Então, é um caminho muito interessante de se percorrer. Foi o que eu utilizei muito, para mim, funcionou muito. Mas é aquilo que eu disse, aí eu acabei descobrindo que eu sou muito eclética, porque eu gosto de praticamente tudo. Mas é um caminho, assim, é um caminho.
muito interessante se você quer se aventurar em coisas novas. Só que também, gente, ó, a gente tá falando tudo isso aqui, a gente não tá cagando regra. Se você quer ficar só na sua zona de conforto e não quiser sair dela, tudo bem pra você. Se você tá feliz assim, tá ótimo. Exatamente. Mas se você quiser sair dela, eu acho que é muito interessante. A Lu falando que também todos os que livros legal. orientais que eu li tem um quê de fantasia, vira anime. Muito legal, Lu. Pra mim, agora é a mesma coisa. É, muito bom. Então, eu acho que é um exercício interessante de se fazer para você entender o que você gosta. Se você souber o tipo de gênero que você gosta, fica mais fácil. E não é... Mas se você se sente bem só naquela zona de conforto e tá feliz ali, tudo bem. Mas é muito... É aquele negócio. Você nunca vai ter aquela sensação gostosa de descobrir uma coisa nova e muito interessante. Eu jamais vou esquecer de sensações que eu tive. Igual eu tive com a sensação lendo fantasia. O arrepio na espinha lendo Lovecraft. Eu jamais vou esquecer que eu tive pesadelo à noite. Com aqueles bichos horrorosos que ele escreve. Eu jamais vou esquecer a vez que eu li a autobiografia do Peixoto. Gente, que surto que eu tive. Foi um surto tão grande. Ele veio pela tag. E ele já ia ser lançado, porém ele foi lançado inédito aqui no Brasil pela tag. E é um contemporâneo, o Peixoto é maravilhoso, né? É um contemporâneo que faz uma coisa que é tendência. Inclusive, esse que eu comprei aqui, que tá com o Renan Jabuti, faz a mesma coisa, só que com Machado. Esse é Vida Futura. Eu quero esse livro. Sim, eu tava doida nele já fazia tempo. Tem o Machado como personagem, e eu tenho um outro aqui que eu também quero muito ler, que é do Samir Machado. De Machado? É isso o nome do cara? Ai, não vou lembrar agora. Que chama Machado, o livro, que também reconta a história do Machado de Assis de uma forma inusitada. Aqui é muito legal. Quer ver? Ó, vou ler para vocês esse nome só para vocês entenderem. Ao saber que seus livros seriam reescritos para alcançar mais leitores, os finados J e J abandonaram o Olimpo dos escritores e desembarcaram no Rio de Janeiro de 2020. Ali, eu amei. Ali se envolvem com milicianos e com uma jovem estudante tão enigmática quanto apaixonante. Na pena inigualável de Sérgio Rodrigues, José de Alencar e Joaquim Maria Machado de Assis atuam como uma dupla cômica de dar inveja ao gordo e ao magro. Neste romance curto e poderoso, o lado vulgar dos debates identitários é material para sarcasmo, enquanto sua dimensão profunda é tratada com enorme rigor. Resultado é um livro único, erudito e inventivo, que diverte e faz pensar. Ai, gente, esse livro vai ser tudo! Eu quero muito ler. É uma tendência dos contemporâneos, só que eu não tinha lido nada assim, até eu pegar a autobiografia do Zé Luiz Peixoto, que tem o Saramago como um dos personagens. Ai, gente, agora eu quero ler também. São 3 Josés. A capa do... Cadê um? Peraí que eu tenho aqui fácil. Ai, gente, Saramago como um personagem. Que surto! Olha a capa. É o Saramago. Essa é a capa que foi lançada depois pela Companhia das Letras. Demoraram para lançar. Eu estava preocupada achando que não iam lançar. Que só lançaram pela tag e as pessoas não iam ter acesso. Mas lançaram, graças a Deus. Porque esse livro é incrível. Ele faz umas metalinguagens. Tem um capítulo aqui, que é o capítulo 20, eu decorei, que ele é tão genial, aquele capítulo, que assim, todo mundo deveria ler. Só para entender a genialidade. Que ele brinca com os personagens. Eu quero muito reler esse livro depois que eu ler mais Saramago. Porque tem vários personagens dos livros do Saramago dentro desse livro. Que aparecem... Nossa, sim, que legal. Os personagens estão... Saramago é um dos personagens. O próprio José Luiz Peixoto é um dos personagens. E tem um José, que é o José Saramago, que é praticamente o José Saramago quando é novo e escreveu o segundo romance. Ele está naquele problema do segundo romance, porque o primeiro foi um sucesso. E aí ele está tendo crises existenciais, só que aí tem ele do futuro também. É uma loucura o livro. É uma loucura, é uma confusão. Eu amei no nível absurdo, eu surtei. E eu ficava, assim, obrigada ao universo por eu ser uma das primeiras pessoas a estar lendo esse livro aqui. Porque foi isso que aconteceu, porque chegou, eu fui ler, porque eu estava muito curiosa. E eu achei incrível. Aí as pessoas, ninguém gostou do livro, porque não entenderam, né? Leram errado. Que decepção! O povo da Não, o povo da... Aqui, eu não era para eu falar mal do aplicativo, né? Eu saí do aplicativo da Tag muito tempo, foi um dos motivos que eu parei de assinar também, porque o povo lá é muito chato, sabe? Eles acharam ruim porque ele maculou a imagem do Saramago. Ai, gente, logo o Saramago que Exatamente! Alguém já leu o Saramago, o que ele escrevia, o que ele falava? Ele ia amar isso aqui. Num nível absurdo que ele ia amar. O cara mais esse povo não leu Caim.
Não Aquelas leu de não leu Caim. Caim? Não leu Caim, Por não favor. leu as Intermitências da Morte, ele não leu nada do Saramago, porque o cara era a excomunhão em pessoa, ia ficar... Olha, o Ano da Morte de Ricardo Reis, o Saramago fez a mesma coisa com a Pessoa. Ai, com o Fernando Pessoa. O Ano da Morte de Ricardo Reis é um heterônimo do Fernando Pessoa. Um heterônimo do Fernando Pessoa. Então ele pegou o Ricardo Reis e colocou como personagem do livro. Porque o que acontece? O Fernando Pessoa, ele morreu sem matar o Ricardo Reis. Porque ele fazia isso, né? Ele criava os heterônimos e ele tinha uma vida... Eles tinham até mapa astral, né? O cara era assim, só isso, né? De surto. Não, ele era geminiano, tá tudo explicado aí. Ele acreditava tanto em horóscopo, em essas coisas, que tá certo, ele era geminiano, ele não... Muitas personalidades. Sim. E aí ele a maioria ele tinha até matado já, tinha até o dia da morte. E o Ricardo Reis não. Aí o que acontece? O Pessoa morre, o Ricardo Reis fica perdido. E Saramago vai lá e cata a ideia. Coloca essa história e cria uma história do ano. Aí, mas na verdade, o grande personagem é aquele ano específico, que tá acontecendo muita coisa em Portugal. Só que o Ricardo Reis tá lá, aí tem o Pessoa. Aí é muito divertido, é muito legal, ele fez a mesma coisa. Ai, eu adoro essas referências assim cruzadas, eu acho demais. Eu fui longe de novo, né, gente? Mas é porque assim, saí da zona de conforto, vi uma coisa totalmente. Isso é uma coisa totalmente diferente, inusitada. Eu surtava lendo, eu surtei muito, eu ficava surtando, eu chamei meu professor de literatura da faculdade para falar: oi, tudo bom? Você precisa ler isso aqui. Eu só queria te falar. Aí ele falando: nossa, realmente é uma tendência, e realmente está sendo uma tendência já tem um tempo dos contemporâneos trazerem como personagens mesmo, recontarem as histórias dos autores famosos. Eu não sei se cabe, mas eu lembrei do Lição de Anatomia, que eu li agora para maratona também. Sim, cabe, total. Ele usa os personagens da literatura. Ai, eu achei tão maravilhoso! É genial! Cada vez que eu entendi a referência dos bonitinhos, assim, o Parthenon também. É maravilhoso, tá tudo aqui. Não, as referências ao alienista do Machado. O Enéas é genial, tá? O Enéas, ele faz umas coisas também absurdas, assim. Absurdas. Eu acho ele muito genial. Assim. E ele é teórico, ele é maravilhoso. A duplinha do Ateneu, eu acho o máximo que ele fez com eles. Sim, nossa, é muito boa essas referências cruzadas, assim, que tem. Sim. Então, é dessa mesma tendência, o que ele faz com o Partenon Místico e com a Lição de Anatomia. Sim, e é maravilhoso. São livros maravilhosos, incríveis, assim. São. E eu preciso ler a Lição de Anatomia, que eu não li ainda, eu li só o Partenon. Ai, é muito bom. Não deu tempo, eu preciso encaixar ele nas leituras, assim. Mas é também sair da zona de conforto, querendo ou não, né? São coisas diferentes, gente. Eu acho que assim, a gente, na vida, a gente se permita, Rita. Você já viu esse vídeo do Porta dos Fundos? É besteira, mas aí tem uma hora que é sobre besteira, é sobre besteira. Tem uma hora que ele fala: Rita, na vida a gente nasce, a gente morre, no meio a gente se permite. Vale o mesmo para os leitores, então. Sim. A gente se permite no meio, a gente se permite, é isso aí. Ai. Mas eu acho que é bem isso, assim, sobre a questão da... Sair não dicas. Sabe que eu tava pensando aqui? Tem uma outra coisa também que aconteceu esse ano comigo que me fez fugir da tal da zona de conforto, que tem relação com leitura, mas não é especificamente com gênero literário. Mas foi sobre possibilidades, formas de ler um livro, de se ler. Eu sempre tive muitos pés atrás com audiobook. Sim. Sempre achei assim, não era definitivamente a minha zona de conforto, era uma zona desconfortável para mim, eu tinha muitas questões, assim, achava que não ia funcionar, só alguns preconceitos mesmo, assim, por nunca ter experimentado. E daí, esse ano eu vi, a Luíse tava na onda do audiobook e tal, e eu... vamos ver o que vai ser disso. Experimentei. Gente, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Porque agora eu estou, assim, fascinada, fissurada, lendo, lendo, é como eu chamo.
ouvi lendo. Ouvi lendo. Tá certo, arrasou. Eu estou amando. Eu comecei com contos. Tem o canal do Ler Antes de Morrer no podcast. É um podcast, Ler Antes de Morrer, que ela tem alguns contos, assim, os mais clássicos, que tem já... estão livres para serem republicados, né? Como que a gente chama? Não tem mais direito autoral? Domínio público. Sim. Domínio público. Então tem alguns do Paul, da Clarice também, enfim, tem alguns contos. Eu comecei com contos, depois eu fui para novela, e depois eu já estou em romance, assim, qualquer tamanho, quantidade de horas, nem olho mais isso, só olho o título que eu gosto. Claro que eu ainda tenho alguns critérios, assim, eu sempre escolho alguns gêneros em que eu acredito que a história vai ser mais linear, que não vai ser tão complexa a linguagem, para que eu não me perca ali, para que eu consiga manter a concentração. Mas até agora, as minhas experiências têm sido as melhores possíveis, tá? Porque eu consigo invadir, assim, e ter uma imersão na leitura, consigo imaginar as cenas exatamente como eu tô lendo, não me perco na história, fico na expectativa, lembro da história, lembro exatamente o minuto que eu parei, e assim, simplesmente é o meu novo surto. Outra coisa que eu fugi bastante da minha zona de conforto esse ano e preciso tomar vergonha e fazer isso também, porque eu sou a garota dos podcasts, né? Eu não escuto mais música. Eu também faz tempo já que eu não escuto mais. Eu não escuto mais música. Eu vou fazer as minhas coisas aqui em casa, eu coloco podcast. Então eu já tenho uns podcasts que eu gosto de ouvir, então eu já coloco episódio, já. Eu tava ouvindo inclusive, gente, fica aqui a dica, tá? Eu gosto muito de um podcast que é o Mundo Freak Confidencial. É bem meu estilo, assim. Eles falam sobre várias coisas freaks, estranhas, interessantes. E eles fazem todo ano um especial de Halloween. Eles fazem uma produção como se fosse uma novela, só áudio. Uma produção de ficção de áudio. Aí esse ano eles fizeram um Ruído, chama. Gente, ouçam. Foi, nossa, muito bem feito. Muito. Eu postei hoje nos meus stories, inclusive. Tá muito bem feito, porque você tem que ouvir de fone, porque foi tudo feito para você ouvir, uma coisa sai no ouvido, a outra sai no outro. Sim. Sabe? Bem feito, pra você ficar totalmente imerso na história. E é uma história... Não é terror, é uma história de suspense. Então tem as músicas de fundo, a trilha sonora, e você fica... Genial aquilo, gente. Eu ouvi assim, ó, eu não conseguia parar. São 5 episódios, eu ouvi correndo. Porque foi muito divertido, muito interessante. Você fica realmente imerso. E aí eu fico pensando, provavelmente eu vou dar conta de audiolivros. Nossa, só por essa experiência eu acho que você vai super dar conta. Nesses mesmos momentos de ouvir. Só que eu gosto dos meus podcasts. Aí eu não sei se eu quero substituir os meus podcasts. Substituir. Acabou acontecendo. Porque daí o tempo é limitado, né? Tu acaba substituindo. Eu tenho uma amiga, Letícia, que mora lá nos Estados Unidos. Ela só lê assim. Ela só ouve e lê, praticamente. Porque ela trabalha fazendo planilhas com coisas chatas. Então ela fica ouvindo os livros enquanto ela está trabalhando, então ela lê muito ouvindo. Nossa! Imagina, um dia inteiro fazendo... Ela ouviu Uma Vida Pequena. Só. Muito rápido. Isso. Eu demorei 8 meses para ler o livro, ela ouviu em tipo 1 mês. E ela não estava trabalhando chorando, assim, tipo, fazendo planilha. É quase isso, eu acho. Aquelas passando vergonha, né? Mas é uma experiência, é uma coisa diferente. Válida também, bem válida. Mas ainda. Mas a gente fica aquele negocinho, não é ler, né? Você tá ouvindo. Mas tu sabe que eu vi uma. Acho que foi no G1, não quero mentir, mas se não me engano foi o G1 que fez uma. Ou foi a BBC? Não lembro. Mas eu vi uma matéria jornalística falando sobre os estudos feitos, a reação que o cérebro. Né? Como o cérebro reage com indivíduos lendo e indivíduos ouvindo audiobook. E as mesmas regiões são ativadas. Exatamente as mesmas. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Claro que quando as histórias são mais lineares, como eu falei, e menos complexas a linguagem. Por exemplo, eu acho que Um Grande Sertão Veredas é meio complicado. Não dá para ouvir. Isso. Mas os histórias assim mais lineares, as mesmas regiões do cérebro são estimuladas. Então, sim, você está lendo.
você está lendo. É sobre Claro isso. que a Tá tua vendo, capacidade- gente? Informação importante. Mas a tua capacidade de concentração é importante, né? Então, assim, Eu tenho esse problema aí. Eu não sei se eu consigo tanto só ouvindo. Mas como eu consigo, se eu estiver fazendo uma outra coisa, aí eu consigo. Eu sempre estou fazendo alguma assim, monótono, né? Alguma coisa monótona, daí eu consigo. Sim, é uma ideia, gente. Olha aí, uma ótima ideia. Bom, você tem mais algumas questões aí preparadas? Vamos encerrar por aqui. Eu acho que já falamos bastante também, né? A gente falou bastante, tem quase 2 horas já. Olha isso, eu nem percebi. Olha, gente, eu acho que vocês já têm todas as informações possíveis e desejáveis para sair da zona de conforto. Vem pro lado de cá, que é divertido. Sim. Se descubra um leitor eclético e tenha 20 listas diferentes na Amazon de livros que você quer comprar, porque é assim que funciona a minha vida. Eu tenho uma lista de fantasia, eu tenho uma lista de contemporâneo, eu tenho uma lista de latinos, eu tenho uma lista de água com açúcar, eu tenho uma lista de ficção científica, eu tenho uma lista de thriller e terror. E nem é meme, gente, é verdade. Eu tenho também essa bem parecida, na verdade, as minhas listas. Eu tenho clássicos, tem os clássicos, aí tem os contemporâneos. Aí eu tenho Dark Side, tenho uma lista só para Dark Side, por que será, né? Ai, muito bom. Laís, eu adorei ter você aqui, foi muito legal o papo, agregou bastante. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Estava desesperada, gente, ninguém queria falar comigo, tá todo mundo viajando nesse feriado. Estava quase desistindo lá. Já a Laís se prontificou, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. O bate-papo foi incrível. Foi muito bom. Eu que agradeço pela oportunidade. É sempre um prazer poder falar sobre livros com vocês aqui. É sempre maravilhoso. E eu ainda estou aguardando da Jane Austen, tá? Tá aí a gente vai fazer com a Luísa, porque a Luísa quer, só que a gente precisa ler mais Jane Austen para fazer o episódio de Jane Austen. Isso. Eu preciso. Então, eu disse que eu ia ler. Cadê? Tá até aqui. Cadê? Eu disse que eu ia ler esse ano ainda a Abadia de Northanger. Talvez eu leia, não sei. Talvez dê tempo, ele é pequenininho. Ele é o menorzinho dela, por isso que eu coloquei na lista, porque eu sou esperta. Mas eu preciso ler A Elegância do Ouriço antes, porque o Bial indicou. O Bial indicou! Então, a Luísa tá muito puta comigo, porque eu falei que agora eu vou ler, não porque ela indicou, mas porque o Bial indicou pro Nossa, mas ela tem razão, tá? Porque a Luísa fala desse livro, assim, desde os primeiros episódios. Sim. É o favorito dela da vida, assim. Eu preciso ler esse livro esse ano ainda, porque eu preciso tomar vergonha na minha cara. Ai. Mas é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Vocês encontram o nosso podcast no YouTube, se vocês quiserem acompanhar as lives. Se não, também está disponível. Depois a gente deixa a live salva lá no YouTube. Então, se você quiser acompanhar pelo YouTube, é só procurar Literatura Sem Frescura. Depois ele vai para todos os agregadores de áudio. Você também consegue encontrar a gente por lá, se quiser ouvir todos os episódios lá desde o início. E vocês encontram a gente no Instagram, no @lit sem frescura, @LT sem frescura. Pode ir lá comentar no episódio da semana, no post do episódio da semana, mandar DM, ideias de pauta, o que vocês querem ouvir por aqui, dúvidas, reclamações, enfim, tá? A gente está aberto. E, mais uma vez, vou deixar aqui, se você quiser apoiar o nosso projeto, se você acredita no Literatura Sem Frescura e quiser que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade para vocês, o nosso Apoia-se é o apoia.se/Literatura Sem Frescura. Com o mínimo de R$10, você apoia muito o nosso podcast para a gente melhorar cada dia mais, trazer mais coisas para vocês, mais qualidade nas produções, mais sorteios, enfim. E é isso, gente. Muito obrigada que ouviu a gente até aqui. Até semana que vem, Laís. Muito obrigada, viu? Beijão, pessoal. Beijo, obrigado. Gente. Tchau. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.